Este episódio do Passaporte Orlando é um oferecimento dos nossos colaboradores. Olá, amigos! Bem-vindos a mais um episódio extra do Passaporte Orlando. Eu sou o Felipe. E eu sou a Ju. E, olha só, mais um episódio extra, o que quer dizer mais um mês de meta coletiva batida aí dos nossos amigos assinantes lá do Passaporte Orlando no PicPay. Então, mais uma vez, fica aqui o nosso muitíssimo obrigado a todos aí que continuam acreditando e apoiando o nosso projeto. Então, nosso muito obrigado vem na forma de um episódio extra, né, Ju? Com certeza. Agora as vibes estão melhores, né? A gente, perspectiva de viagem, gente viajando. Exato. As coisas vão entrando nos eixos, se Deus quiser. Isso é verdade. Agora só falta o verdade. Chapa que ser demitido. Aí seria o melhor dos mundos. Vai ser maravilhoso. Porra, aí seria legal. Mas sobre essa questão dos assinantes aqui, das assinaturas do PicPay, que estão possibilitando esses episódios extras todo mês, a gente começou isso há 19 meses atrás, durante ainda, bem no começo da pandemia, quando, especialmente aqui a parte de viagens da Ju tava completamente em baixa, né, Ju? Parada, Completamente estagnada, parada. voltando pra trás, você quer dizer? Exatamente. Sem sinal de vida, moribundando. Isso, e eu acho que eu já falei bastante para várias pessoas, eu não sei se todo mundo já teve essa noção, mas o quanto foi importante esse apoio de todos vocês, assim, para nós, nos ajudou, digamos, a seguir pagando as contas aqui em casa e seguirmos firme e forte, motivados a continuar produzindo o podcast, mesmo em tempos tão complicados como a gente passou, né, e a gente fica feliz de ver agora as coisas tendendo a voltar aí um pouco a uma normalidade, onde as taxas de vacinação tá alta, as taxas de casos e fatalidades está cada vez menor e menor. Já praticamente zerou aqui em São Paulo, né, Ju? Sim, já tivemos dias zerados. Então ficamos muito felizes de nesse meio tempo, vocês terem apoiado a gente, e foi extremamente importante, assim, queria ressaltar de novo o quanto isso foi importante para nos manterem aqui focados no trabalho, né, e continuando produzindo aqui conteúdos. Confesso que durante esse tempo às vezes foi difícil de se motivar a falar sobre um assunto que estava tão longe, parecia que nunca ia voltar. Mas tá voltando, né, Ju? Tá voltando. Tá. Não só está voltando, como voltou, e esse episódio está sendo publicado enquanto eu e a Ju estamos em Orlando! Ah! Se os exames permitirem, sim. Bom, isso é verdade. Senão eu vou ter Esperamos cortado que... esse episódio na edição. Se não cortou é porque deu tudo certo. E vocês estão recebendo esse episódio, ele vai ser publicado durante essa nossa viagem para Orlando. Então, se você não sabe ainda, fica ligado lá no nosso Instagram, que a gente com certeza estará publicando stories, fotos e tudo mais das novidades que a gente está vendo por lá. Então acompanha a nossa viagem lá pelo Instagram do Passaporte Orlando, que está acontecendo agora, na data da publicação deste episódio. Mas só retornando então, até para dar um feedback assim de modo geral, todas essas contribuições, né, dos assinantes foi muito importante para fazer a gente seguir a vida aqui no Passaporte Orlando aqui em casa. Agora que as coisas estão voltando ao normal, a Ju tá voltando a vender viagem e tudo mais, a ideia é fazer o que a gente se propôs quando a gente começou lá atrás esse programa de assinaturas, que é reinvestir pelo menos uma parte desse dinheiro que vem de vocês em sorteios, em outros benefícios, coisas do tipo. E um dos primeiros que a gente fez foi implementar esse benefício aí coletivo do Touring Plans, né? Então todos os assinantes é só entrar em contato com a gente através de WhatsApp, por exemplo, e pedir ali, eu vou viajar na data tal, vê pra mim aqui quais são as recomendações do Touring Plans para essa data, do Crowd Calendar, que aí a gente passa pra vocês para ajudarem aí no planejamento das viagens aí de todos os assinantes, beleza? E aí mais pra frente a gente vai, provavelmente nessa viagem a gente deve trazer alguma coisinha, deve trazer uns brindes, alguma coisa pra sortear, pra fazer quiz, sei lá, a gente vai voltar a investir, nem que seja investir num novo laptop pra mim pra ajudar a editar os podcasts, porque esse meu velhinho aqui já tá pedindo arrego, mas a gente vai voltar a investir esse dinheiro de volta no podcast, tá? Então, só pra dar esse retorno a todos os assinantes, e mais uma vez, o nosso muitíssimo obrigado. Muito obrigada. Bom, vamos lá então pro episódio extra. Esse episódio aqui, a gente tá atendendo aqui uma sugestão que a gente recebeu da Thaís Del Papa, que eu achei muito legal, que ela teve essa ideia com base no outro podcast que ela ouve, um podcast sobre Harry Potter, que se chama Semanário dos Bruxos. Então, aí dando crédito a quem é direito, né? A ideia era pedir pra vocês mandarem pra gente áudios com comentários sobre algo que a gente falou nos episódios antigos do podcast aqui. E aí a gente tocaria esse áudio aqui no podcast e iria comentar em cima, né? Então, pedi para todos já no episódio passado, pedi nas nossas redes sociais e tudo mais, e fui prontamente atendido. Então, muito obrigado a todo mundo. Recebemos várias mensagens. Então, a ideia desse episódio aqui é fazer um grande Commenters Edition. Já viu esses vídeos de YouTube que os caras fazem o Commenters Edition? Que eles catam, eles falam sobre o assunto, e depois eles voltam nesse assunto respondendo aos comentários do YouTube. Então, esse aqui vai ser um podcast
um Commenters Edition do Passaporte Orlando, né? Respondendo aos comentários dos ouvintes. Então é isso. Mas antes da gente ir para as respostas aos comentários, temos um momento boa viagem. Atenção, senhores passageiros, para o momento boa viagem. Temos um momento boa viagem. E eu vou fazer, na verdade, como a gente vai estar fora e o próximo episódio deve ser já o relato de viagem, eu já vou fazer um bem bolado já até final do ano. Pra dar boa viagem já geral pra quem vai... Pacotão. Vamos fazer um pacotão pra quem vai viajar. Muito bom, muito bom. Muito bom. Então eu vou desejar aqui boa viagem pra família da Larissa, que é a Larissa, o Hélio e a Heloísa. Vão passar uma semana deliciosa num recanto chamado Iberoestar Bahia. Nossa, que delícia. Vida boa, né? Vida boa. Nada mal, nada mal. Bebendo muita... Saudades de Iberoestar, muito lugar. Cara, que lugar gostoso, né? Muito bom aquele Nossa, voltaremos em breve, se Deus quiser. Ah, sim. Mas dessa vez não somos nós, é a Larissa, o Hélio e a Heloísa. Vamos passar uma semana maravilhosa lá, curtindo as delícias de uma mordomia interminável na Bahia. Muito bom. Dica, peçam o Aperol Spritz. É bem gostoso, eu gostei. Pega a saqueirinha de morango, daiquiri. E comer acarajé ali na piscina é bom demais. A acarajé na piscina é muito bom. É bom demais. A acarajé na piscina é muito bom. É muito bom. Quem já foi pra lá sabe que a animação é muito bom. É um resort que a gente vai tranquilo, que é muito bom. É. Bom, tem mais gente. Quem vai encontrar com a gente em Orlando? Acharam que a gente não ia encontrar nossos ouvintes, clientes, amigos, etc? Não. Encontraremos o Fernando Caruso e a Mariana Cabral. Eles estarão com a gente lá. Eles estarão com a gente, ficaram no mesmo hotel, inclusive. Então... Eu tô achando que eles estão stalkeando a gente. Eles estão stalkeando a gente. Sabe o que é isso? O Caruso fica falando que ele quer fazer a excursão da tia Ju do tio Felipe, e ele tá fazendo isso por sem conta pagar. própria. Ele tá fazendo isso sem pagar pelo serviço. Que ele vai lá, não, peraí, eu vou ali com vocês, não sei o quê. Esse safado tá querendo serviço de graça, tá? Então... Caruso é gente finíssima demais, a Mariana também. Também, então, a gente se encontra lá. Nos vemos lá, no hotel. A gente tá no mesmo hotel. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Então, agora, mais pro fim de novembro, temos nós, né? Aí lá, já mais pra semana ali do Natal, ali por perto, quem vai? De novo, a Bárbara Carvalho, com o Matheus e o Samuel, eles estão fazendo tour pós-pandemia pra família conhecer o filhote deles. Ah, é verdade, é verdade. Então eles têm outra parada, eles já foram pra uma, agora eles têm a segunda parada, vão pra João Pessoa. Muito bom. Delícia de viagem pra apresentar o pequeno pra família, então ótima viagem também. Pra Bárbara. O tour do novo membro da família. O tour do novo membro da família. Pra Bárbara, pro Matheus e pro Samuel. E também, lá mais pra perto do Natal, quem vai passar um final de semana delicioso também, num lugar que é uma delícia, recomendo também, que é no Bourbon Atibaia, é o Diogo Fedose. O Diogo, a Bárbara... Dr. Disney. Dr. Disney. Como Dr. Disney. O Dr. Disney vai passar com a família, passar um final de semana antes do Natal, num resort 5 estrelas em Atibaia, é tipo relax, né? De boa. É tipo pôr a cabeça no lugar, curtir. Então, o Diogo, a Bárbara, a Valentina e o Felipe, e vão com os amigos. O Thiago, a Marina, o Vinícius e o Miguel. Opa, então, turmona. Uma turmona. O Diogo já não é a primeira vez que ele tá indo com turma pro Bourbon Atibaia. É muito bom. É um lugar que é pra voltar mesmo. Então, gente, boa viagem pra todos vocês. Aproveitem muito esse final de ano bem mais leve, né? Sim, bem mais leve que ano passado. Vamos curtir. Eu sei que todo mundo aí já com certeza tá vacinado, então vamos continuar tomando atenção, mas assim, já tá mais leve as coisas, já estão mais seguras, então vamos aproveitar pra relaxar e tirar um pouco esse estresse todo acumulado esse último ano aí, que foi pesado pra todo mundo, né? Eu digo que 2021 já ganhou de longe 2020 com em certeza. Termos de, né, até esperança. Com certeza. Mas é muito bom, muito bom ver o pessoal se organizando pra viajar. É isso aí, então a todos vocês, muito obrigado por confiarem nos nossos serviços de viagem e uma excelente viagem, bom divertimento a todos. Ok, então vamos lá, Ju. Vamos reagir aos comentários aqui dos nossos amigos ouvintes que mandaram suas mensagens pra gente. Não tem hater não, né? Confesso que eu não ouvi todos na íntegra, então espero que não. Que bom. Alguns deles aqui vão ser surpresa pra mim que eu não ouvi todos, tá? Uhum. Eu sou frágil. Você é frágil? Você não aguenta crítica? Não. Então vamos lá para o nosso primeiro comentário em áudio, do Wilton Queiroz, que ele mandou o áudio, ele não se identificou no áudio, mas então tá aqui apresentado ele antes da gente ouvir o áudio dele. Eu
queria parabenizar vocês pela resiliência de, nesses 2 anos de pandemia, manter firme e forte o podcast na frequência que vocês sempre combinaram, às vezes até com mais episódios, até com o 3º episódio do mês. Queria deixar esses parabéns registrados. E eu queria fazer uma provocação. Por que SeaWorld é tão criticado? SeaWorld é um parque tão divertido, tem tanta montanha-russa, por que ele é tão criticado? E aí, Ju, por que o SeaWorld é tão criticado? Eu acho que é culpa muito do Blackfish, né? Eu concordo plenamente, eu acho ele super divertido. Eu sou contra esse linchamento, esse cancelamento. O SeaWorld foi uma clássica vítima do cancelamento. Assim, mas é o Blackfish. Teve um documentário que saiu em 2013, que se chama Blackfish, em português Blackfish com o subtítulo Fúria Animal, que ele mostrou muito das coisas que, assim, o próprio SeaWorld, né, pra quem ia no SeaWorld, quando eu vi os shows lá das baleias, dos golfinhos, que eles sempre vêm com aqueles papos de nós estamos ajudando a melhorar o mundo e tudo mais, mostrou que, na verdade, não era bem isso, essa parte do cativeiro, das baleias orca e tudo mais, então pegou muito mal, né, pro SeaWorld como um todo esse documentário. E eu sei que mesmo considerando o documentário ou não, muita gente não curtia esse tipo, nunca curtiu esse tipo de atração que envolve, né, animais e tudo mais, então eu acho que acabava sendo meio que por conta disso. O mundo mudou, né? O mundo mudou. Assim, o que se considerava normal, de tipo de espetáculo, não é mais, e eu acho que é ótimo que não seja mais bem visto. É que, assim, existem pesos e medidas diferentes, porque, na verdade, você tem esse tipo de show na Disney, você tem esse tipo de show na Universal. Na Disney não tem show de animal. Tem o do Up. Ah, é verdade, do Up, é verdade. Tem o do Up. E na Universal tem aquele dos cachorros ali, né? que eu não lembro, aquele eu nunca fui. Perto ali do Kid Zone, né? É difícil, né? Porque parece que cada coisa tem pesos diferentes dependendo né? Uhum. É muito complicado. E mesmo assim, se você pensa no Animal Kingdom, por melhor tratados que os animais sejam, não deixa de ser não cativeiro, né? Não é show, mas é um cativeiro. Exato. Então, assim, qual é essa medida? Eu acho que cada um tem a sua avaliação disso, né? Do que é normal, o que não é. É muito, como é que fala? Uma área cinzenta de respostas. No caso, a parte dos shows aquáticos e por causa do Blackfish, realmente ficou, assim, muito... Ficou na cara, né? Na cara que tinha muito problema. Sim. Ali, né? No SeaWorld. Mas se você vai entrar nessa discussão, você elimina animais. E eu não sei se eu sou a favor ou contra, tipo, zoológico. Ao mesmo tempo que é interessante um zoológico, que é uma chance das pessoas terem contato com animais que normalmente não teria, etc. Enfim, é muito zona complicada de falar. Mas aí você tem o zoológico é do quê? De animal resgatado? É de animal capturado? Então realmente é complicado, né? É complicado. A gente não tem nem todas as informações para poder falar isso com a gente tá propriedade, falando de orelha. Tô falando de orelha aqui. Então, no caso do SeaWorld, realmente foi o primeiro que estourou, mas na verdade não é o único. É que lá realmente o documentário pôs, né, na cara da gente que as condições não são. E eu sou super a favor de não ter mais. Eu acho que o SeaWorld, ele tem que ir nesse caminho, que é o que ele tá indo, que é de tentar fazer mais atração, de tentar fazer coisas diferentes. Não acho que a solução seja substituir um show que era bonito por uma demonstração de treinamento que é basicamente os mesmos truques do show com um texto chato. Então assim, ou elimina de vez. Ou elimina de vez, ou faz um show que vale a pena ver. Porque essa solução politicamente correta, esquisita que eles fizeram não é boa. Não é esquisito, é meio estranho mesmo. Mas assim, é que eles não podem, como são baleias em cativeiro, eles não podem simplesmente soltar no oceano porque não vai dar certo. Então, ok, eles pararam a procriação, né, em cativeiro, mas os bichos eles têm que cuidar. Então, se é pra cuidar, pelo menos que ele fique lá só nadando e vivendo, né? Exato. Então, a solução alternativa deles não foi boa. Eles trocaram um show que era legal por um show ruim. É melhor não ter show nenhum. Era melhor não ter show nenhum. Porque aí você, né, para de ter tanto os riscos pro... Os treinadores, né? O documentário, ele passa muito em torno do caso lá do Tilicum, né, que matou a treinadora dele. Matou a treinadora. E é muito complicado, mas eu sou muito pró empresas darem certo em coisas boas. Então, a partir do momento que o SeaWorld já
tomou providências, já se comprometeu a não fazer mais, não ter animais novos, que eles realmente só vão cuidar dos que já estão, etc. Eu dou uma força para eles continuarem e irem em frente nesse caminho mais de montanha-russa radical. Essas coisas que eles têm feito, eu acho que eu sou super a favor. Hoje eu acho que o SeaWorld tem montanhas russas divertidíssimas, de altíssima qualidade e tudo mais. A própria Mako lá, pra mim, é uma das melhores montanhas russas, se não uma dos top 3 fácil ali de Orlando. Eu diria o seguinte, tirando um pouco de lado a questão de animais em cativeiro e tudo mais, eu acho que o SeaWorld ele talvez receba um pouco menos de atenção, porque a comparação com a concorrência pode ser um pouco desleal, né? Afinal de contas, ele tá pertíssimo da Disney e da Universal, que são dois complexos que prezam por imersão, storytelling, áreas extremamente caprichadas e tudo mais. Então, propriedades intelectuais fortes. Exato. Quando você vai no SeaWorld, é muito mais simples. As montanhas-russas não tem nenhuma tematização na fila, é um negócio super simplificado. Então, talvez quem vai pra ele achando que vai encontrar o mesmo nível de imersão e de tematização que você tem nos complexos Disney e Universal, pode se frustrar. Só que é difícil competir com, digamos, os top do mercado, né? Com os melhores do mercado. É que antes do Blackfish, o SeaWorld não era cancelado. Ele tinha esse terceiro lugar, óbvio. É terceiro, não vai ser... Nunca vai chegar nem na Disney, nem na Universal, mas ele tinha um terceiro lugar consolidado. Eu digo uma coisa. Ele perdeu muito público depois do Blackfish. Sim. E depois que agora ele vem retomando, acho que nos últimos 2 anos eles voltaram a ter público positivo, lucro de caixa, né? Caixa positivo. Mas é uma coisa que você tem que... É muito preocupante, acho que do ponto de vista de administrativo. Quando eu comecei a minha agência, já vai fazer quase 10 anos, o ingresso do SeaWorld, ele era um pouco abaixo do valor do ingresso do Universal. Sim. Hoje é 1/3. É muito mais barato. É muito mais barato. Então, assim, a operação é a mesma, tem atração nova, o número de funcionários é o mesmo, e eles realmente tiveram que... Eles baixaram a barra pra tentar ficar e sobreviver. E é um parque complicado porque eles não vendem muito produto. É bem diferente de uma Disney Universal. Exato. Que você tem as propriedades Veja intelectuais uma loja do ali. Harry Potter. Exato. No SeaWorld você não tem isso. Então, raramente as pessoas vão pro parque querendo comprar camiseta, querendo comprar produto, varinha, vão fantasiar. Às vezes uma chamuzinha sai de lá, mas Exato. é só isso. Mas é isso. Então, talvez, eu acho que o SeaWorld ele não recebe o carinho que ele merece, talvez por causa disso. Eu acho que tem a parte dos animais, mas acho que a competição é muito desleal, né? E acho que as pessoas acabam sendo um pouco mais críticas quando vão em um, depois vão na Disney ou na Universal, depois vão no SeaWorld, mas... Mas eu não concordo, não. Eu acho que o SeaWorld teve muito tempo esse terceiro lugar limpo, que era meio que, assim, todo mundo já punha no programa, e hoje é raro até as pessoas colocarem o SeaWorld no programa. Pois é. Mas eu acho que tem a ver com esse cancelamento. O SeaWorld sofreu um cancelamento aí público. Mas acho que hoje ele merece, então voltou a merecer, e acho que todo mundo tem que dar uma chance pro SeaWorld. Não é tão caro quanto os outros e... Eles têm uma promoção que você vai, ainda ganha, compra 3 parques pelo preço de 2, exato. sai praticamente um preço de um parque. Você ganha o Aquática de graça. Você ganha o Aquática, você vai no Busch Gardens e paga... Quem tem muitos dias de Orlando, nossa... A diferença entre comprar só do SeaWorld ou só do Busch Gardens e os dois juntos é tipo $20. É ridícula a diferença. É melhor comprar dos dois, né? E ganha o terceiro, hein? Exatamente. Mas é isso aí, legal. Obrigadão aí pelo comentário, Wilton. Então vamos para o próximo comentário aqui. Fala, Felipe. Aqui é o André Demarca. Eu vou colocar só uma consideração. A gente escuta muito de vocês sobre o funnel cake, né? Como um dos doces prediletos de vocês. Vocês sempre citam. E inúmeras outras pessoas também, mas infelizmente eu vou ser penalizado por isso, cara. Mas eu não gostei. Nem eu, nem a minha esposa, nem minhas filhas. A gente foi no Magic Kingdom, seguimos lá mais ou menos as orientações de vocês. A gente pediu lá, achei um doce extremamente doce e enjoativo, um pouco gorduroso também, por conta lá da fritura, né? Enfim, cara, desculpa, mas eu tô te passando a verdade. Eu não gostei. André, imperdoável, cara, imperdoável. Lista negra aqui pro André. Quando que muito doce é um problema? Muito
o doce não é um problema, é uma solução. Eu não sei porquê, mas tudo que ele falou que ele não gostou, eu só vejo como pontos positivos. Não, André, brincadeiras à parte, assim, claro, é óbvio, cada um tem seu gosto, né? Eu confesso que aqui de casa, a Ju é a fanática pelo funnel cake, e pra mim não é meu favorito também, assim, eu gosto e tal, mas eu não gosto tanto, assim, a ponto Divórcio. de idolatrar como a Ju faz, tá? Divórcio. E por que come metade do meu sempre? Coisa infernal. Homem infernal que é esse. Mas acontece, assim, todo mundo não é obrigado a gostar de todas as coisas que a gente gosta também. Se não fosse isso, não existiria os Shake Shackers que por algum mistério do universo preferem ele. Acham que é melhor do que o Five. Isso não existe, né? Mas tudo bem. Então, gosto é gosto, né? Não, é que ele seguiu uma recomendação nossa. Acho que a gente lamenta que não tenha sido, né? Não tenha atendido a expectativa, né? Mas, né, desculpa, mas... A gente gosta do funnel cake e tudo mais. A Ju, especialmente, é extremamente doceira aqui. A Ju, se deixar ela pro resto da vida, só come doce e não come mais nenhum salgado na vida. Também não é assim, vai. Eu, em compensação, adoro uma carne que a Ju não é tão fã. Eu, se puder, como bife o dia inteiro pro resto da vida. Bom, é uma pena, infelizmente, que vocês não curtiram tanto quanto o hype talvez mas tenha. a gente respeita, né? Mas lá, gente, tranquilo. Fica tranquilo que a gente não vai te expulsar, não. Tem gente que gosta do Hall of Presidents. Tem gente que gosta do Hall of Presidents, mas tem gente que gosta do Poseidon's Fury. Mas tranquilo. Por acaso, alguma das outras recomendações que a gente fez, você gostou? Só pra saber se a gente acertou em algum ponto, pelo menos. Depois manda mensagem pra gente aí pra dizer se alguma das outras nossas recomendações valeu a pena. Mas legal, cara. Obrigadão pela mensagem aí. Vamos para o próximo. Fala, Felipe e Ju, tudo bom com vocês? Aqui é Carlos Augusto, do Para Disney Além e também dos podcasts Crazy Metal Mind, Language and Culture, fã de vocês de longa data. Eu queria perguntar para vocês, no episódio 122, que o destaque foi a Rock and Roller Coaster do Aerosmith, se vocês têm mais algum detalhe, além do que vocês falaram, sobre as negociações com os artistas antes de ser o Aerosmith, né? Porque vocês falaram que até o Kiss, que é uma das minhas bandas favoritas, foi sondada, e eu queria saber se vocês sabem mais detalhes, como é que foram essas negociações, especialmente o Kiss. E, além disso, queria saber se vocês sabem como funciona algumas atrações que têm patrocínios, né? Por exemplo, a Test Track, né? Tem, se não me engano, já teve Chevrolet, hoje em dia, não me lembro qual que é. E também a própria Rock and Roller Coaster, ela tinha Hennis, que é uma loja de roupas, né? Se não me engano, na época que eu fui. Então, eu queria saber se vocês sabem como é que funciona e para que serve esse patrocínio em algumas atrações também. E eu também queria perguntar com relação ao episódio 98, que vocês falaram sobre modernização, né? Lá atrás, isso foi 2018, modernização do monorail da Disney, né? Eu não me lembro se isso realmente aconteceu, se houve troca dos vagões, e enfim, se vocês pudessem falar um pouquinho também sobre como é que é feita essa manutenção. Já teve época que o monorail parou no caminho, e também se pudessem explicar melhor as rotas, porque eu sei que tem aquela que percorre os hotéis, mas tem outra que vai pro Epcot, né? Então eu agradeceria se vocês pudessem explicar melhor isso, tá bom? Muito obrigado, sucesso sempre para vocês. Ô, Carlos, caramba, quanta pergunta. Legal. Essa eu vou deixar com o Fê, porque é muita coisa de informação. Bom, vamos lá. Começando do começo. Aerosmith. Na época que eu pesquisei, eu lembro de ter encontrado várias informações não oficiais sobre outras bandas que foram procuradas. Então, o próprio Kiss, o Rolling Stones, acho que era a principal banda que eles tentaram, mas foi muito caro. Então, na verdade, a única informação bem clássica que todos os sites que eu encontrei quando eu pesquisei falava era que a principal banda que eles queriam, que os Imagineers queriam colocar lá, era o Rolling Stones mesmo. Eu acho que o Kiss, eu não sei se é um rumor ou não, mas pra mim combinaria perfeitamente, né? É bem carnavalesco, nossa, né? exatamente, é uma banda que combinaria perfeitamente com o tema de montanha-russa. Então eu não sei se isso era mais um rumor ou se realmente existia essa possibilidade, mas assim, pelo menos a única informação que eu vi que bate com todos
os postagens e os textos que eu encontrei era o Rolling Stones ser a banda que eles queriam mais colocar lá, mas pelo o custo do direito das músicas estava muito caro, o que o Rolling Stones estava pedindo, eles foram atrás de outras e aí chegaram na Aerosmith. Não sei de outras informações que sejam reais aí sobre Kiss, ou sei lá, eu imagino que o Carlos queira saber se o Bon Jovi foi considerado ou não, porque o Carlos, ele e a esposa dele, a Isabel, são os maiores fãs vivos de Bon Jovi no mundo, né? Não sei se outras bandas realmente foram, assim, mais fortemente consideradas. Acho que naquele episódio a gente falou com um pouco mais de detalhe, mas oficialmente, mesmo assim, de todas as histórias, a única banda que bate era o Rolling Stones, como sendo a opção número 1 dos Imagineers. E aí eles acabaram caindo pro Aerosmith. Bom, a segunda pergunta sobre os patrocínios. Isso aí é um modelo da forma de financiar as atrações que vem desde lá da Disneyland, lá quando ela abriu em 1955, que foi um modelo que o próprio Walt Disney estabeleceu para ajudar a custear a manutenção e a continuidade dos rides, porque acho que na época, especialmente, né, o preço do ingresso era mais baixo e tal, né? Acho que o pessoal sempre adora falar que custava acho que 50 centavos para entrar na Disneyland. Depois você comprava aqueles bookzinhos com as entradas individuais de cada atração, né? Então tinha o ticket A, B, C, D, E o E eram as principais atrações, até por isso que até hoje se fala em E-Ticket Attraction, como sendo as atrações principais do parque, né? E parece, olha só, Bob Chapek é que ele tá querendo voltar, tá fazendo todo mundo pagar por atração. Daqui a pouco vai ter papeleta, só que vai ser no celular. Pois é. Então, esse modelo de atração patrocinada vem desde lá do tempo do Walt Disney para ajudar realmente a custear e financiar o custo de manutenção mesmo das atrações. Então, a empresa financiava e aí a própria atração, de alguma forma, fazia propaganda daquela empresa que estava patrocinando. Muitas atrações antigas, né? A Space Mountain, por exemplo, que ela, lá quando começou, ela era patrocinada pela RCA. Então, na fila, tinha um baita stand de produtos da RCA. A Siemens foi uma patrocinadora por muito tempo do Illuminations no Epcot e do próprio Spaceship Earth. Então, quando ia começar o show do Illuminations, eles falavam Sponsored by Siemens. Como hoje, por exemplo, o Disney Enchantment, né, o novo show Disney Enchantment, é patrocinado pela Pandora, Joalheria Pandora no Magic Kingdom. E eles falam na atração que a atração é patrocinada e dão o nome do patrocinador. Mas eu sei uma curiosidade. Diga. Que é interessante porque o Carlos até falou da Test Track, é da GM, né? Isso. E meu tio é funcionário da GM. E eles têm uma sala VIP no primeiro andar, com comidinhas, bebidinhas para funcionários da GM. É. Olha que legal. E é que a Siemens não tá mais, né? Você podia entrar, né? Se é que acho que, eu não sei se tinha alguma coisa da Siemens nos Spaceship Earth, mas eles tiraram o patrocínio. É, então, que pena, a gente não tem nem como testar. Mas é uma curiosidade legal, quer dizer, os funcionários da GM, do mundo inteiro, né? Apresenta cartão, crachá, sabe lá Deus, e podem ir numa sala VIP que tem comidinhas, bebidinhas. A família do meu tio foi lá e curtiu. Eu achei super legal isso aí. Sim, muito bom, né? É um VIP, um VIPaço de Test Track. É. Então, mas aí tem, digamos, o outro lado dessa história dos patrocínios, que é quando o patrocinador sai e para de patrocinar a atração. Muitas das atrações antigas que tinham, né, especialmente no Epcot. O Epcot, acho que todas as atrações eram patrocinadas. Então, um exemplo histórico que tem é a Journey to Imagination, que a sua versão original, ela era patrocinada pela Kodak, se eu não me engano. E era uma atração queridíssima de todos os visitantes do Epcot. E aí, quando a Kodak parou de patrocinar, a atração foi meio que não sendo mais cuidada da mesma forma como deveria ter sido, e ela foi minguando, não sei o que, e a Disney falou assim, não, vamos reformar, vamos mudar, vamos diminuir o tamanho, para que pudesse ficar mais de acordo com as possibilidades deles de custeio da atração. E aí veio uma segunda interação, que todo mundo odiou, mesmo assim, aí eles fecharam 2 anos depois e voltou essa atração que tá, a versão que tá até hoje, que é Journey to Imagination with Figment, que não tem patrocinador, e é uma das atrações mais odiadas, eu diria, do Epcot. Eu acho uma das piores atrações da Disney como um todo. Então tem um pouco disso. Às vezes o patrocinador possibilita que a atração exista e quando ele sai, a atração morre, sabe? Então o próprio Horizons, que é uma outra atração antiga do Epcot, que era até hoje, tem saudosista que chora que ela não existe, ela começou a morrer quando o patrocinador que tinha na época simplesmente saiu fora. Era a GE. O patrocinador da Horizons era a General Electric, a GE mesmo. E quando eles saíram, foi quando a atração
atração começou a minguar, a morrer, até que eles demoliram e transformaram ela no que hoje é o Mission Space lá no Epcot. Eu acho que o Mission Space, se eu não me engano, é patrocinado ou era patrocinado pela HP, tem alguma coisa dessa. Então tem muito disso, assim, a atração, o patrocinador serve pra, primeiro, fazer a propaganda dele e pra ajudar o custeio de manutenção e de geral da existência da atração dentro dos parques. E esse modelo vem desde lá do Walt Disney, na Disneyland de 1955, quando abriu, né? Bom, sobre o monorail agora. Bom, até onde eu sei, existem algumas linhas do monotrilho no Walt Disney World. A primeira e principal, que acho que todo mundo conhece, é uma linha que ela faz a circulação entre o TTC, né, que é o Transportation and Ticket Center, onde a gente, quando vai ao Magic Kingdom, a gente estaciona, pega o trenzinho, e aí o trenzinho deixa a gente lá no Transportation and Ticket Center. De lá a gente pode escolher chegar no Magic Kingdom ou pro monorail ou pela balsa. Então, se a gente pega aquela estação do monorail, essa é uma estação, essa é uma linha circular de monotrilho de vai e volta, então ela tem duas linhas, onde ela circula pelo TTC, pelo Contemporary Resort, Magic Kingdom, Grand Floridian, Polynesia e depois volta pro TTC, ou seja, realmente é uma circular. E ela tem pros dois sentidos, né? Essa é uma das linhas. A outra linha é a do Epcot. Então, você pode pegar o monotrilho lá no TTC mesmo, e aí ele vai até o Epcot. Ele circula por dentro do Epcot, ele tem umas voltinhas lá que ele dá dentro do parque, ele para na estação do Epcot e depois ele volta pro TTC. Então, é até longe, né? Se você pega isso, você passa do lado da estrada, dá pra ver bastante ali o caminho entre os dois parques. E tem uma outra linha, que na verdade a gente que não pode participar dela, que é uma linha que sai do Magic Kingdom e vai pra área de manutenção e estacionamento dos monotrilhos lá. Mas são só essas duas mesmo que tem no Walt Disney World. Agora, sobre a reforma deles, até onde eu acompanhei nas notícias, durante esse ano agora mesmo, eu lembro que mais ou menos lá por maio, os monotrilhos, né? Então essa linha que faz esse trecho pro Magic Kingdom, eles chamam de linha laranja, né? Orange, ela recebeu uma reforma, os carros todos foram reformados. Não sei se são carros novos, mas acho que eles foram realmente reformados até para comemoração dos 50 anos. Eles receberam uma iluminação nova. Então, quem for por parque agora vai perceber que embaixo do monotrilho, bem na parte que ele engata no trilho, no monotrilho dele, você vai ver uma nova iluminação ali, iluminando os pilares e tal. Então, ele foi reformado. Parece que ele não tá mais caindo aos pedaços e aquelas acidentes que vinham acontecendo, que a gente até reportou algumas vezes nos anos anteriores aí, parou de acontecer. Bom, e a outra linha que é a linha dourada. Se bem que eu acho que a dourada que é a linha do Magic Kingdom e a laranja que é a do Epcot, tá? Eu posso estar confundindo. Mas é isso, os carros foram reformados recentemente, interior novo, pintura nova, então estão mais inteirões e é isso aí. Deve ter ficado confuso pra caramba, mas tentei responder um pouco e ajudar aí, Carlos. Beleza? Se não ficou claro, pergunta de novo. Mas brigadão aí pelo comentário. Vamos lá para o próximo. Olá, Feiju, aqui é Diego de Meira, de Ottawa, no Canadá. E eu vim aqui hoje defender os restaurantes da área do Harry Potter na Universal. No episódio extra, número 18, 3 dentro, 3 fora do Islands of Adventure, vocês comentaram que eles não tinham nada demais, nada muito atrativo para comer. Eu até concordo que eles não têm nada que se destaque, um grande carro-chefe como outros restaurantes. Porém, eu acho isso bom, na verdade. Que fica bem mais fácil conseguir uma mesa sem ter que ficar esperando várias horas. Um abraço pra Disney. E a comida, como vocês disseram, ela se encaixa bem naquele tema britânico da área. Além disso, os pratos lá são um bom descanso para aquela enxurrada de frituras e gorduras dos fast foods de todo dia. Sem contar que a ambientação, por si só, já vale muito a pena. Eu acho que vale uma segunda chance agora que vocês estão indo pra lá. Talvez comer alguma coisa diferente de um turkey leg ou um fish and chips. Tem várias opções muito boas. Vale a pena experimentar. Um grande abraço pra vocês e até mais. E aí, Ju? Mas eu concordo plenamente com ele. O fato dela não ser, a comida em si não ser 100% atraente, ajuda a ser um restaurante acessível. Porque você imagina se fosse um restaurante do Harry Potter com uma comida, assim, tipo, você tem que comer. Não, você não ia chegar perto do restaurante. Eu acho que é até uma técnica deles lá. Bom, é assim, vou falar a mesma coisa que eu falei nesse episódio. Lembrando que a Ju tem um paladar de uma criança de 5 anos. Mas eu gosto do fish and chips. Sim, é que não é pra toda hora, entendeu? E ele cai na fritura. Lembra mas que a gente comeu pratos. a Shepherd's Pie? Sim, eu lembro de que eu pedi um outro prato lá que eu lembro que eu gostei, assim. A culinária inglesa não é das culinárias mais atraentes no mundo, mas tem coisas boas, com certeza. Eu gostei, quando
quando a gente foi, acho que a única vez que a gente foi lá, eu gostei tanto da comida, gostei também muito da ambientação. Eu acho que os restaurantes da área do Harry Potter realmente estão no topo das melhores experiências gastronômicas que você pode ter nos parques da Universal, do Islands e do Universal, assim. Ele pode não brilhar em comparação com outras experiências gastronômicas que a gente tem em Orlando nos parques. Mas acho que dentro desses parques é realmente alguma das melhores que tem. Não, eu não diria melhores, eu diria diferentes, e acho que tem opções que realmente fogem do tradicional gordureira americano. Com certeza. E eu tô até disposta a dar uma segunda chance, sim. Eu lembro que a gente comeu a Shepherd's Pie, eu achei boa. É uma torta, né, Normalmente de carneiro, né? Carne de carneiro, alguma coisa assim. Ai, não lembro. É uma torta. Uma torta com carne. É diferente. É que o fish and chips acaba caindo na fritura, né? Não é toda hora que a gente tá afim do fish and chips, mas eu vou dar uma segunda chance, sim. Não, é bom. É bom. Mas eu acho que se o restaurante do Harry Potter fosse um top, a gente não ia nem conseguir passar na porta. Eu acho que é até uma forma da Universal dar uma... Já pensou? Do jeito que aquela área, as áreas já são cheias. Imagina se ainda tivesse um restaurante aqui sabe? Nossa, não ia andar. Beleza, Diego, obrigado pelo... Não, valeu. E vamos dar uma segunda chance? Vamos lá. Essa viagem mesmo a gente tenta fazer isso. Seus pais vão gostar. Meus pais vão gostar, com certeza. Eles adoram a Inglaterra? É verdade. Valeu, cara. Vamos lá pro próximo comentário. Feijo, tudo bem? Aqui é Fred Linhares, de Boa Vista, Roraima, e o que eu quero saber de vocês é o seguinte: a gente sabe que em Orlando muitas atrações já fecharam, principalmente quem conhece os parques de Orlando há bastante tempo, conhece a história de várias atrações que deixaram de existir, como Tubarões, como De Volta para o Futuro, Twister, Disaster e várias outras. O que eu quero saber é o seguinte: se vocês tivessem o poder de reativar uma dessas atrações que já não existem mais, qual vocês reativariam? Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tricky question, hein? Boa pergunta. Boa Gostei. pergunta. Nossa, preciso pensar. Eu não sou tão velha de frequência, tá? O Fê ainda foi mais adolescente. A minha primeira viagem faz pouco mais de 10 anos. Então, eu não tenho recordações mais antigas, assim. Então, posso falar das mais recentes. Lembrando do saudoso Barney Stinson, que dizia que new is always better. Novo é sempre melhor. Eu tendo a achar as atrações, de um modo geral, sempre as novas mais interessantes do que as que ficaram antes, né? Então, pensando aqui, sei lá, em algumas coisas... É que a gente tem que tomar cuidado com aquela memória saudosista que não dá a real impressão do que é o brinquedo, né? Então, sei lá, a atração como De Volta pro Futuro, a temática me é muito querida. Eu adoro De Volta pro Futuro. Mas eu também gosto de Simpsons. Eu gosto muito de Simpsons. Eu gostaria muito de ver uma atração nova do De Volta pro Futuro, mas eu não acho que eu gostaria de ver exatamente aquela que ela existia, porque pelo que eu vi recentemente aí em vídeo de YouTube, eu acho que ela ficou datada, né? As pessoas tendem a lembrar dela com saudosismo, mas se ela existisse até hoje, do formato que ela foi feita originalmente, eu acho que ela ficaria muito datada. Mas eu acho que faz falta, sim, uma atração de um filme tão atemporal quanto De Volta ao Futuro, uma atração fixa. Talvez não aquela própria atração, mas uma atração do De Volta ao Futuro eu gostaria muito de ver de volta. Eu acho que faz falta. Sim. Em termos de atração, sem tirar o que tem agora, mas eu não acharia ruim se ainda tivesse o Tubarão. Eu gostava do Tubarão. Era muito legal também. Agora, assim... Mas eu não trocaria o Tubarão pelo Harry Potter que tem hoje, entendeu? Jamais. Então, é isso que eu falei. Se as coisas pudessem ser concomitantes, entendi. Ou, por exemplo, se o Tubarão pudesse estar no lugar do Fast and Furious, boa. Entendeu? E continuar com o Tubarão, eu gostaria. Mas a atração não é o que eu destaco. Eu vou destacar shows. Osborne, Spectacle of Dancing Lights, tinha que voltar ontem, já, imediatamente. E dá pra pôr, é só achar um lugar. Não é uma coisa que você precisa construir, que você precisa de um espaço, é só achar um lugar melhor. E o Wishes. Wishes com projeção no castelo. Bike drop. Wishes com projeção no castelo. Wishes com projeção no castelo. Você não precisava ter mudado o show. Você só tinha que ter acrescentado a tecnologia nova que é da projeção do castelo. Mas nada bate Wishes. A gente recentemente deu um dia de bad aqui. A gente assistiu o Happily... A gente assistiu os 3, né? A gente começou com Enchantment. Ao vivo, no blog aí do Resort TV 1. Fomos pro Happily Ever After e Wishes. Cara, Wishes.
Ponto. E Osborn, é isso. E tenho dito. O Osborn realmente tinha que voltar. Eu voto pra que um dia a Universal perceba que aquelas ruas de Nova York que eles têm ali no Universal Studios, dá pra enfiar ali umas luzinhas e criar o Osborn ali na frente da múmia, sabe? Sim. Dava pra fazer ali. Dava pra fazer ali. Porque acho que a Disney hoje, nos parques da Disney, tá sem uma área pra isso. Né, como era antes a Streets of America lá do Hollywood Studios, né? Tava pensando aqui outras atrações, por exemplo, o Jimmy Neutron e o Bom, podia voltar o 3D pro Despicable Me, que já resolvia muito. O Jimmy Neutron e o Hanna-Barbera, que tinha antigamente no lugar do Minions, não sei se eu trocaria pelo Minions hoje, só que o Minions era melhor com 3D. O próprio King Kong original, a atração original do Kongfrontation, ela era muito legal, mas talvez acho que o Skull Island também serve, já mata à vontade. Eu não lembro, por exemplo, daquelas outras atrações clássicas do Magic Kingdom que o pessoal sempre fala muito, como o Mr. Toad. A atração da Branca de Neve era ok, um Dark Ridezinho, mas acho que eu prefiro o Seven Dwarfs Mine Train que tá no lugar, sabe? Realmente o que eu sinto falta é de uma presença maior de Volta pro Futuro no parque da Universal. Eu acho que De Volta pro Futuro faz falta, mas talvez uma atração mais modernizada do que aquela que existiu originalmente. Mas beleza. Valeu pela pergunta, Fred. Gostei, eu gostaria de ter poder de decisão sobre essas coisas. Vamos para o próximo aqui. Olá Felipe, olá Ju, tudo bem com vocês? Eu me chamo Bruno e falo aqui diretamente do Japão. Só para informação pro pessoal, os parques da Tokyo Disney Sea e Tokyo Disneyland aqui, eles já possuem, né, o sistema de Fast Pass pago. Inclusive em 2018, no aniversário de 35 anos do parque, esse sistema já existia. E ele possui 3 pacotes. Você pode escolher de 3, 5 ou 7 atrações para fazer. E não pode repetir a atração. O valor varia de acordo com o número de atrações que você escolher. Se você, por exemplo, pegar um pacote de 3 atrações, ele sai mais ou menos 40% do valor do ingresso. Então, assim, o japonês ele acaba não consumindo esse sistema, eles acabam encarando a fila mesmo. E quem acaba consumindo esse sistema de Fast Pass é o turista que vem de outro país para conhecer o parque ou quando tem excursão de escola. Os estudantes eles acabam comprando para não pegar fila mesmo, para curtir o parque, né? Adolescente, às vezes uma escola mais primária, eles acabam consumindo esse sistema de Fast Pass. Então é só uma informação pessoal. E aqui as filas são um pouco grandes. No mínimo 90 minutos, dependendo da atração. E as atrações que mais... aquelas clássicas, né? Big Thunder Mountain, Space Mountain, Splash. Assim, a fila é um pouco comprida. Chega de 120 a 150 minutos. Então, não sei como que será em Orlando, né? Mas só para o pessoal ficar ciente aí como que funciona o sistema aqui no Japão. Um abraço a todos. Nossa, a gente é muito chique, a gente tem correspondente da no Canadá, Disney. no Japão. Não, Canadá, agora a gente tem correspondente da Disney Japão, que é tão complicado. Gente, que legal, é bom, olha, eu não sabia. Eu também não sabia. Porque, na verdade, a nossa... Bom, Orlando é linha direta, Califórnia praticamente mesma linha direta. Segunda casa. Sabemos muito do funcionamento da Disney Paris, mas a parte do Oriente ali, a gente é muito longe, né? Nossa, a gente nunca pesquisou, a gente nunca foi atrás, não, nunca e se não informou. chega, a informação não chega, nós não somos o público, então não tem divulgação, a Disney não faz evento, eu nem sabia disso. Na verdade, pra ser, né, e aí eu não consigo nem vender ingresso da Disney. Do Japão. Já tentei e não consegui. Eles nem se preocupam com o público brasileiro nesse caso. Não, é outro universo. A gente tem um correspondente já do Japão passando informações quentíssimas que já faz 2 anos que lá tá cobrando Lightning Lane ou Fast Pass pago. Que incrível. Pois é. Mas interessante o que ele falou, o que eu imagino que vai acontecer muito, eu acho que na Disneyland vai acontecer exatamente isso que o Bruno falou, onde quem vai pagar são os poucos turistas que vão pra lá. Eu acho que o público normal não vai gastar muito com Lightning Lane. Em Orlando, por ser no Walt Disney World, por ser um parque que recebe muito mais turistas, não só dos Estados Unidos como um todo, mas do resto do mundo também, eu acho que a Lightning Lane vai ser mais gasta, vai ser mais comprada, que é o que a gente meio que viu já nessas primeiras semanas, especialmente as atrações individuais mais procuradas, como, né, o caso do Rise e tudo mais, esgotando antes sequer do parque abrir, né? Então, eu acho que o Walt Disney World, ele tem esse diferencial com relação a todas as outras Disney do mundo, de ser uma Disney muito mais focada
em turista, seja turista americano, seja turista estrangeiro, do que as outras Disneys que são um pouco mais locais, né? Seja Disneyland Paris, próprio Tóquio, que o Bruno tá falando aqui, que eu acho que não são parques que recebem uma quantidade de turistas estrangeiros tão grande. E é interessante que o pobre público realmente opte sempre por pegar fila normal mesmo, não importando o quanto de fila tá, que eles não vão querer ficar pagando toda hora, toda vez que vai no parque, né? Imagino que visitante local não deve, que tem, por exemplo, parque passe anual, não vai querer ficar pagando $15 cada ida pra entrar numa atração, né? Sim. É complicado. Mas o Bruno mandou por escrito aqui um complemento do áudio dele, Ju. Ele escreveu o seguinte: então a dica é, siga as dicas do Passaporte Orlando. Chega cedo nos parques, vai para as atrações mais disputadas e curta o parque. Ou desembolse uma graninha a mais para não pegar fila. Aqui pra gente não compensa muito. Prefiro gastar com souvenir e com comidinhas no parque. Eu acho que tem toda a razão. Sim. Toda a razão. É que ele falou que as filas são muito grandes. Eu acho que na hora do desespero, eu fico imaginando assim, um dia de parque moderadamente cheio, eu vou tentar evitar ao máximo de gastar dinheiro. O problema vai ser no desespero de um parque cheio. Sim. Você já gastou muito pra estar lá. Você gastou uma fortuna na passagem aérea e o aluguel de carro, então. Já gastou tudo que você tinha pra gastar. Aí você fala assim, eu vou ficar... Aquilo que você falou, né, da conta do tempo. Eu vou ficar 3 horas nessa fila aqui, se eu posso gastar $10 e pelo menos, sabe? Eu acho que é meio que isso. Eu acho que o Lightning Lane vai explodir em dia cheio. Sim. Não, e vai ser o lance, realmente a diferença entre o turista e o local. Porque, o local, o cara que tem o passe anual, que mora lá perto, que pode ir no parque a hora que ele quiser, ele, primeiro, dificilmente ele vai num dia muito cheio. E mesmo que ele for, eu falo assim, putz, hoje eu só vim aqui, eu só quero ir uma vez na Space Mountain. Ah, tá 2 horas de fila? Eu fico aqui 2 horas de fila, não tem problema, porque daqui eu vou pra casa. Não é o turista que tem nós, que quando vai lá uma vez a cada milênio, precisa usar cada segundo da sua viagem da melhor forma possível. Então a gente vai entrar no parque quando ele estiver abrindo e vai sair só quando expulsar a gente lá de dentro. Então a gente precisa realmente maximizar o nosso tempo. Agora, o local, o cara que tem o passe anual que pode, amanhã eu volto aqui pra almoçar, sabe? Uhum. Não tem por que ele gastar dinheiro, mais dinheiro pra pegar, pra ao invés de ficar 2 horas, ficar 15 minutos numa fila, ele vai lá, fica 2 horas e depois volta, sabe? Então, eu acho que acaba sendo isso. São experiências diferentes, com certeza. Mas aí o Bruno Vides, ele mandou uma outra pergunta aqui por escrito também, tá? Então vamos lá, ele escreveu o seguinte: oi, Felipe e Ju. Como comentaram no último episódio, o Island não possui um grande restaurante. No caso de vocês, se pudessem levar uma franquia de restaurante para o parque, qual seria e por quê? Um grande abraço para vocês, muito fã do podcast. Bruno Vides, do Japão. Five Guys. Ué, é lógico. Na lata, sim. É óbvio, o melhor hambúrguer. É delícia. Teria que ser alguma coisa relacionada aos temas? Não sei, pode ser. É Five Guys. É uma forma também de ampliar o Five Guys pro mundo, porque é uma rede que, até onde eu sei, só... Não, tem Paris, né? Alguém mandou uma foto do Five Guys em Paris. Mas não é uma rede super conhecida, então eu acho que seria até uma excelente forma dos turistas que, né, vão com foco em parque, coisa assim, conhecerem. Churromania vendendo varinhas de churro dentro do Harry Potter. Nossa. E aí? Ok, você me ganhou agora. Imagina, não sei, não precisa falar mais nada. Imagina a Churromania vendendo varinhas de churro dentro do Harry Potter. Tá, você me varinhas ganhou. comestíveis. Não precisa falar mais nada. Legal, hein? Essa é boa, Nossa, fantástico. Porque, convenhamos, o churro de parque é uma porcaria, né? Nossa, ele vem numa caixa de papelão. Eu vi eles abastecendo. Vem numa caixa de papelão. Uhum. Como que você pode ter uma comida fresca, frita, que chega no quiosque numa caixa de papelão? O churro de parque é a maior... A gente nunca falou isso, eu acho, né? Já falamos. Já falamos? Que a maior decepção culinária que eu já tive em Orlando é o churro de parque. É lamentável. Duro, é frio, é esquisito. O que você espera de uma comida que chega numa caixa de papelão? Pois é. Pro quiosque. Agora o churro da Churromania, que a gente até falou no episódio faz pouco tempo. Aliás, eu preciso pôr na minha lista. Eu esqueci de pôr. Precisamos ir na Churromania. Então, dá pra você fazer, botar dentro do Harry Potter e transformar o churro numa varinha de churro e deixar ela tematizada. Olha Nossa, só que coisa. fantástico. Alô, Ramora, pra você. Alô, Ramora? Ramora. Obrigado. Bom, Bruno, obrigadão pelos comentários aí, cara. Vamos lá para o próximo comentário.
Oi, Ju e Fê, meu nome é Nara. Assisti o último episódio de vocês sobre o planejamento da próxima viagem. Fiquei com uma dúvida. O que vocês aconselham para o viajante que quer planejar a viagem e fazer a marcação do hotel? O que pode ser feito para segurar o valor do hotel? Pois caso haja uma remarcação do voo, eu acredito que, devido à necessidade de alteração da data da viagem, isso também irá alterar o preço. Existe alguma maneira de segurar o valor da hospedagem, mesmo não tendo a data certa do voo? Obrigada. Bom, já que a última pergunta lá do Carlos a Ju deixou totalmente pra mim, essa aqui eu vou deixar totalmente pra Ju, tá? Vai lá, Ju, brilha. Não, oi, Nara. Olha, aí é o complicado porque vai depender exclusivamente da forma que você optar por fechar o hotel e da política que está em vigor. E depende também do canal que você fechar. Então, você tem que, na verdade, independente de você vai fechar com uma agência ou direto numa operadora de internet ou, enfim, você vai ter que entender a política e ver como funciona. O que eu digo assim, mais na prática. Infelizmente, dificilmente no cenário atual, com a forma de reserva de hotel que existe, que é com broker, você consegue uma alteração simples de data. Eu já tentei muitas vezes, porque sempre a gente tenta, antes de ter um cancelamento com remarcação, a gente sempre tenta fazer a forma que seria a mais prática. Mas é muito difícil o hotel aceitar. Geralmente você tem que, primeiro, sempre, na atual circunstância, sempre opte por uma tarifa que permita cancelamento. Porque isso é uma coisa importante. Às vezes, né, você recebe uma cotação, ou você fez uma cotação por algum site da vida aí, e ele te dá dois preços, um mais baixo que o outro, e fala, vou pegar mais barato. E é sem cancelamento. Esse barato é sem cancelamento. E alteração. Aí você se ferrou. Aí você se ferrou. Você vai realmente perder sua reserva. Porque tem uma coisa, hotel não aceita no-show, tipo assim, eu vou um dia mais pra frente, a minha reserva já tá do dia anterior. Não. Eles dão baixa na sua reserva se você não vai. Exatamente. Teve uma vez, lembra, Ju, que quando a gente mudou uma data de viagem, que a gente incluiu o cruzeiro antes, que a gente acabou não mudando a reserva do hotel, mas aí eu liguei pra eles e falei assim, olha... Sim, exato. A gente tá aqui, eu queria confirmar que a gente vai fazer o check-in amanhã, tá? Não cancela. Não cancela a minha reserva. Eu tive que ligar do navio de cruzeiro, que a gente ia desembarcar no dia seguinte, só que a gente deveria ter feito o check-in no dia, por exemplo, 10, mas eu só ia aparecer lá no dia 11. Então a gente se comunicou com o hotel, falou que aconteceu isso, porque tivemos um imprevisto, não sei o quê, e aí a gente se acertou com os caras, mas... Então, esse caminho da conversa direta com o hotel, às vezes é necessário em pequenos ajustes, mas é por conta dessa conversa direta. E a gente pagou por essa diária que a gente não usou, isso deixa claro, tá? Existe essa conversa, essa possibilidade de conversa direta com o hotel, mas ela não é garantida porque, na verdade, você não vai ter um voucher dizendo alguma coisa assim. Na parte formal, você pode... A gente sempre tenta, né? Da parte de agência, a gente sempre tenta uma reacomodação da melhor forma possível, mas, em geral, nesses sistemas atuais de broker, os sistemas de broker são imensos, então é muito difícil você colocar exceções e coisa assim. Então, o importante faz uma reserva que tenha cancelamento. Se você precisou mudar uma data dentro das margens, porque não é que a reserva permite cancelamento, que ela permite cancelamento até o último dia. Exato. Ela sempre tem uma margem de tempo, às vezes é 7 dias, às vezes é 2 dias, enfim, é isso que eu falei. Procure saber, se informe. Olha a política de cancelamento. Você tendo esse tempo hábil, você, por exemplo, você tem uma data lá, e aí você precisa, primeira tentativa, tentar trocar a data. Se não der, você cancela e usa esse crédito já usado para uma nova reserva. Infelizmente, se tiver diferença de tarifa... Ou câmbio, você vai ter o seu crédito no valor que você pagou em reais original e vai ter que aplicar na nova reserva. Às vezes, se tiver uma diferença de tarifa enorme, é uma situação que pode acontecer, mas assim, num lugar como Orlando, você às vezes acontece de achar um outro hotel numa tarifa melhor, então talvez não seja o que a Nara quer ouvir, mas assim, não é uma solução automática, do tipo garantido que dá pra trocar de data. Então dá pra procurar alternativas, né? Se realmente o seu hotel ficou muito caro, coisa assim, mas não tem... Já fizemos isso também. Também já fizemos. Se for um pequeno ajuste, às vezes falar direto com o hotel resolve. Se for realmente como o Fê falou, um check-in de um dia pro outro, alguma coisa assim. Mas, assim, é um momento delicado, né? Eu não tenho tem uma fórmula mágica, não, pra garantir uma troca normal. Até porque, realmente, cada diário, às vezes, é um valor diferente. Então, é complicado, né? O que eu tô sempre reforçando é que, assim, é um momento de viagem de riscos.
a gente tá tentando melhorar o tempo todo e ajudar e fazer as coisas acontecerem, mas é um momento de viagem, Sim. de riscos em viagens. Então, quem tá indo viajar agora, sempre teve chance de ter imprevisto. Sim. Neste exato momento, parece que multiplicou enormemente esses riscos. Mas tem muito uma fórmula mágica, não. Talvez uma coisa que possa ir mais ou menos na linha do que a Nara talvez estava desejando, mas assim, é algo que eu não sei, que eu acho que você não consegue fazer se você fizer, por exemplo, uma compra direto por sites, coisa do tipo, mas a Ju, enquanto agência, tem alguns fornecedores, algumas operadoras que trabalham, não são todas, que às vezes permite que você faça uma reserva de um hotel e não pague ela de imediato. Você consegue segurar ela um tempo, a reserva está feita, a tarifa é aquela, mas você vai ter uma variação com relação ao câmbio, mas você pode segurar algum tempo, para esperar talvez alguma definição, sem pagar ela, mas não são todos os hotéis, todos os operadores, todas as vezes que ela consegue fazer isso, né, Ju? E aí é por agência. Aí né? é por agência. Não é só a Ju, obviamente outras agências de viagem também devem conseguir fazer isso, mas é algo que você não consegue sozinha. Seja fechando direto no site de hotel, seja fechando em alguma outra agência virtual aí da vida. Porque normalmente quando você faz a emissão, você já tem que pagar, né, pra fazer isso. Agora, depende do site, Depende né? do site. Mas Enfim, assim, talvez olha... exista uma possibilidade dessa caso você esteja, sei lá, querendo já garantir alguma reserva de um hotel, ainda esteja dependendo, sei lá, de confirmar passagem ou qualquer coisa do tipo. Existem algumas possibilidades, mas aí recomendo falar com a sua agente de qualquer viagem. forma, você não vai garantir a troca por uma outra data. Exato. Então, assim, a troca pela outra data é que é o pulo do gato. Você tem que sair, largar e fazer outro. Exato. E aí você fica sujeito a mudanças. E acho que também não pode ter duplicidade, né, de reserva. Depende. É complicado. É complicado. Mas, assim, não tem uma melhor... Você não tem uma solução mágica pra isso. Não tem. Assim, consulte seu agente de viagem. Não, mas mesmo que você não use agente, mesmo que você compre na internet, você tem que estar sempre muito atento às condições da compra. Prefira sempre a tarifa com cancelamento pra te garantir que no mínimo você consegue rever aquele dinheiro e aquele crédito e usar de novo em outra compra. Isso é o mais importante hoje. Eu nem tô vendendo tarifa sem cancelamento. Isso aí. Obrigado, Nara, pela mensagem. Desculpa não ser a resposta dos sonhos, assim, do tipo, tem um jeito. Mas só uma vírgula. Aconteceu aí casos na pandemia que foram surpreendentemente positivos. Eu tinha uns clientes que tinham um hotel inferior, com um certo valor pro ano passado, né? Pra pandemia, foi cancelado, acabou a viagem, não sei o quê. Quando foi usar o crédito esse ano, o hotel tava mais barato, deu pra remarcar, deu pra dar um upgrade de hotel, com o mesmo valor que já tava pago. Então, assim, teve alguma coisa... Não é tudo ruim, entendeu? Sim. Enfim, cada caso é um caso. Exatamente. Infelizmente não dá pra generalizar. Vamos lá pro próximo áudio do Rogério Vidal. Ele não se apresentou no áudio, mas tá aqui apresentado. Felipe, bom dia. Saudações aí para você e para Ju. Olha só, pegando esse gancho aí que você tá pedindo essa ajuda aí, duas coisas que então me veio à cabeça que gostaria de falar. Primeiramente, às vezes eu sei que muitas vezes a gente fala em tom de brincadeira, né? Fala mal. Carrossel do Progresso, as outras atrações lá, Peter Pan, coisas que não são tão interessantes, mas a gente tá sempre vendo com a mentalidade adulta. Às vezes eu penso se a gente não desvaloriza demais essas atrações, tipo Dumbo e tudo, que na verdade o foco são crianças, né? Que elas não são assinantes do podcast do Passaporte Orlando, mas a maioria de nós já tem filhos em idade de frequentar Disney, ou até adolescentes, né, e tal. Eu acho que às vezes a gente peca um pouco em não tornar também isso interessante para as crianças, né? Falar, essas atrações têm um foco, são crianças. O adulto realmente só se tiver uma memória afetiva muito grande. Eu acho que às vezes a gente peca por não valorizar essas atrações que são direcionadas a um outro tipo de público. Outra coisa também que eu sempre lembro da Ju falando da Universal, morro de rir também, mas eu acho que às vezes a gente peca em não valorizar tanto a Universal, apesar da dimensão ser menor, né, e tudo, mas eu acho que a gente peca em não valorizar tanto a Universal pelo que ela representa e as coisas boas que tem lá, né, a Universal, os outros parques também. A gente fica muito voltado à montanha-russa quando fala do Busch Garden, né, e do SeaWorld, mas eu acho que duas coisas que a gente peca e não valorizar adequadamente: as atrações que são infantis
e não valorizar tanto a Universal. E não tem como, né? Você vai em Orlando, por mais que a gente goste de Disney, a preferência, ainda mais a Disney agregando aí várias outras franquias, mas eu acho que isso era um tema que poderia ser mais explorado, porque é uma tendência nossa, né? É uma tendência, ainda mais a gente vendo aí os preços que a Disney está cobrando, a gente vai ter que frequentar mais os outros parques e diversificar esses passeios aí, porque ninguém tem dinheiro mais para fazer 8 dias de Disney, 5 dias. É isso aí. Valeu, cara. Um abração para vocês aí. Mantenha essa simpatia, vocês sempre de nota 10. Ô, Rogério, valeu pelo comentário aí. Cara, bom, Universal, a gente adora Universal aqui em casa. A gente é fãzaço de Universal. Fã de carteirinha da Sempre Universal. gostamos. Óbvio que a gente sempre gostou da Disney, mas a gente nunca deixou de ir na Universal. Eu acho que existem, sim, muitos canais que são muito mais favoráveis e às vezes muito mais enviesados em falar só de Disney, mas a gente sempre curtiu muito o Universal, cara. A gente gosta demais. Eu acho que e a gente sempre tenta, né? Acho que nossos episódios aqui a gente tenta sempre falar bem. Falar bem não, mas falar real o quanto que a gente gosta e tudo mais e mostrar as vantagens para que todo mundo também curta muito da Universal, né? A verdade, talvez o Rogério tenha essa sensação, a gente se baseia muito em pautas que a gente tem alguns blogs, a gente acompanha. Porque onde que a gente pega essas notícias e informações de Orlando? Principalmente em blogs e sites internacionais que acompanham parques temáticos. Sim. E a verdade é que a imensa maioria é de Disney, é miqueiro maluco. Exato. Não tem tantos veículos que acompanham. A gente valoriza igual, mas talvez a gente não tenha tanta informação disponível pra talvez falar tanto de Universal. Então, sei lá, num episódio de notícias, enquanto a gente fala, acho que 1h30 de Disney, sobra meia hora de Universal. Porque não tem é a proporção das informações que a gente recebe. Exatamente. Entendeu? Mas aí é uma questão mais de realmente disponibilidade de informação. Não de preferência. Exato. A Disney desperta uma questão emocional aí muito forte. E a verdade é que existe uma indústria gigantesca em volta da Disney só pra falar sobre Disney, que é impressionante quando você começa a acompanhar blogs, canais, vídeos e tudo mais. A quantidade de gente que ganha a vida em cima de falar de Disney, né? É impressionante. E obviamente que falar de Disney dá muito mais público, acho, do que falar de Universo. Então, acaba sendo um pouco disso. Mas assim, pelo menos aqui da nossa parte, aqui do Passaporte Orlando, vocês podem ver que a gente tem muito episódio falando sobre atrações, sobre parques, sobre as temáticas, coisas da Disney, porque a gente gosta muito deles também. Mas a gente nunca deixou de falar sobre o Universo, né? Agora, toda a questão das atrações, né, que tem um viés mais pra criança e tudo mais, eu acho que, bom, pelo menos aqui do nosso lado, a gente tem um problema que a gente não tem criança. A gente tem um meia-culpa aí. A nossa culpa é que nós não temos filhos, né? A gente não consegue acompanhar tanto essa preferência porque não temos crianças. Exatamente. Muito, né? Como a gente não tem filho pra levar lá, a gente não consegue dar a nossa opinião e a opinião deles aqui no podcast tanto. Então, realmente, às vezes falta um pouco, talvez, a nossa sensibilidade. Ele falou do Dumbo. O Dumbo, eu acho que mais do que uma atração que agrada a criança, é uma atração clássica. É um clássico. A gente sempre fala do Dumbo aqui. O Dumbo, especificamente, ele já entra numa outra categoria que, apesar de ser uma atração simples, né? Sim. De mecânica simples, ela é uma clássica. Agora, um Barnstormer da vida, ou as áreas infantis, realmente a gente tem um meia-culpa. Tem. A gente já foi no Barnstormer, e obviamente não é assim, né? Usando como exemplo, mas a gente nunca foi na Montanha-Russa do Pica-Pau, daí eu acho que eu ficava vergonha. A área do Kid Zone lá, o Pica-Pau Kid Zone, a gente nunca foi na Universal pra poder falar sobre ela, então realmente... Então essa é um meia-culpa mesmo. Sim, é falha nossa. Talvez a gente possa usar isso aí pro Fê, pra planejar um episódio com pais. A gente fez há muito tempo atrás. A gente com criança, mas não falando de atração. Não falando de atração. A gente falou de estrutura, infra, como viajar, o que criança gosta, como é que é. Porque a gente precisa de ajuda nessa parte. A gente fez um episódio longuíssimo, de quase 3 horas, onde eu chamei vários pais de crianças de várias faixas de idade, para cada um falar deles como é que era a experiência
experiência Com de levar qualidade. pra qualidade, mas assim... Mas não entrar muito em atração. É verdade, é verdade. De Qualquer repente... dia a gente pode fazer um desses... um monte de gente que tem filhos em diferentes idades só pra falar de atração. Sim. Eu acho que pode ser uma boa ideia. Pode ser uma boa ideia. Marca aí pro ano que vem. Vou marcar. É uma falha nossa, vamos tentar corrigir. Obrigado, Rogério, pelo toque aí. A gente vai... Imagina, outro dia eu assisti sem querer na TV o show do Barney. Eu não ia perder o tempo, né? Meu Deus, parabéns, pais, vocês são heróis. Nem todo herói veste capa. Complicado. Mas beleza, Rogério, valeu pelo toque aí. Vamos tentar agregar mais valor no podcast, falando um pouco desses assuntos com esse viés também, né? Então vamos lá para o próximo áudio. Oi, Feiju. Eu sou a Samara, adoro o podcast de vocês. E nesse último relato de pré-viagem, vocês falaram que a alfândega de Nova York é um pouquinho pior do que de Miami. A gente vai passar por lá e eu fiquei com um pouquinho de medo. Vocês poderiam falar a experiência de vocês lá? Estou ansiosa pela viagem de vocês e espero que a gente se encontre lá. Um beijo. Ô, Samara, legal. Vamos se encontrar lá sim. Vamos se encontrar, nem que seja pra bater uma foto lá, vai ser legal. Então, Samara, quando a gente falou da imigração lá de Miami, ela é um pouco pior porque ela é mais chata. A gente já teve uma vez uma experiência um pouco complicadinha lá, mas assim, fica tranquila, tá? Não precisa ficar com receio, não. Entre Miami e Orlando? Entre a migração do aeroporto de Miami e a migração do aeroporto de Orlando. A migração de Miami, ela é uma imigração muito mais ampla de chegada de pessoas com diferentes propósitos. Então, Mombeiro. Não, bombeiro na época que o dólar não andava R$5, hoje não tem sentido bombeiro com esse dólar. Sim. Mas a origem é meio que nisso. Você tem gente familiar de morador, você tem tentativa de imigrante, você tem turista, você tem uma mistura. Tentativa de tráfico de drogas. A sensação geral é que a entrada de Miami é muito mais aberta e por isso os profissionais lá de imigração, eles tendem a ser mais... A segurança é mais rígida. Mais sisudos. Exato. Assim, porque eles têm muito mais perfis de pessoas para monitorar essa entrada. Então, eles veem as pessoas por perfil. Então, lá tem gente a trabalho, coisa assim. Já Orlando, assim como Las Vegas, é um aeroporto, é óbvio que pode ter de tudo em todos os aeroportos. Sim. Mas assim, esses aeroportos extremamente turísticos, eles já estão preparados mais para receber turista. Que é uma coisa de ser mais caloroso, ser mais leve, né? Mais leve. A imigração de Las Vegas e de Orlando, eu sempre achei muito mais tranquila. Sabe? Sorriso, bem-vindo. Sim. Pô, claro que depende do atendente, claro que depende, assim, não é uma regra geral, mas eu acho que os lugares com a entrada mais diversificada, eles tendem a ser mais rígidos e mais sisudos e mais... Eu lembro até de a gente pegar oficial de imigração em Orlando, até tentando arriscar falar um português, assim, sabe? Em Miami, acho que tem duas questões. Acho que chega muito mais voo junto. Então, a fila da imigração é enorme, às vezes você fica mais de hora lá. Não que eles se importem muito com isso. Né? Exatamente. Então é muito demorado, é muito chato, os caras são mais sisudos e tal. E a gente teve uma experiência uma vez que quando a gente foi pra Cancún, a gente pegou um voo que ele saía de São Paulo, fazia uma conexão em Miami. Voo da América. Voo da América, conexão em Miami e depois a gente ia pra Cancún. E aí depois a gente voltou de Cancún pra Miami pra pegar o carro e ir pra Orlando, porque a gente ia ficar em Orlando. Então foi uma viagem que a gente fez os dois destinos ao mesmo tempo. Só que como a gente teve essas duas entradas muito seguidas em Miami, quando o cara viu o passaporte, ele desconfiou. E aí a gente tentou explicar, mas acho que ele não entendeu muito bem e tal, e ele meio que a gente acabou caindo numa revista mais profunda, digamos, de mala, de passaporte. Passou num raio-x extra. Tentaram separar minha mãe. Foi bem chato. A gente ficou um tempão, assim, a gente ficou mais uma hora esperando, depois da migração. Já tinha sido longa, na volta pra Miami a segunda vez. Foi chatinho, por causa disso, que eles têm lá um cuidado maior com a segurança, que Orlando talvez não seja tão forte assim, né? Então... Eu nem acho que é o controle, eu acho que é a forma de atender mesmo, né? Não é menos gente. Eu lembro em Orlando, as perguntas que eles fazem pra gente são muito mais básicas e padrão. Aquele negócio, quanto você tá trazendo de dinheiro? Quanto você tem de cartão de crédito? Eu lembro de Miami, o cara perguntar qual que era a minha profissão, o que eu fazia, sabe? É mais chato, mas assim, você pode ficar tranquila. Eles falam espanhol, a maior parte deles. Se você não conseguir se comunicar direito, você pode pedir pra eles alguém. Então, é só assim, responde normal, seja cordial. Seja verdadeiro. Seja verdadeiro.
geladeira. Se escondendo alguma coisa, eles não descobriram. Exatamente. O lance é esse, na verdade. Quem não tem nada a esconder, não tem muito por que se preocupar. Exato. Se você realmente está indo a turismo, se você tem seus vouchers, se você tem seu hotel, se você tem dinheiro pra viver lá e ter a passagem de volta, não tem por que dar ruim. Porque nem esse dia do check-in lá que o cara mandou a gente pra inspeção extra. Ele achou estranho o fato da gente ter 2 entradas nos Estados Unidos em questão de uma semana. Não sei porque ele não entendeu que era uma conexão com os voos da América. Uma coisa mais básica, mais normal, né? Pois é, enfim. Mas uma vez que a gente passou no check-in, os caras viram que não tinha nada, eles deixaram de passar. Deixaram de embora, exatamente. Quer dizer, a gente fica sujeito a essas coisas, mas... Essa assim, tenha paciência, tá? Segure qualquer tipo de exaltação. A gente fica nervoso. A gente fica nervoso, então só assim, tenha paciência pra responder as coisas com calma, com tranquilidade, que não vai acontecer nada. Relaxa que é de boa, nada que todo mundo, um monte de gente já não passou antes. Mas é isso aí, Samara. Obrigado pela pergunta. Oi, Felipe. Oi, Ju. Tudo bem? Aqui é a Tati. Eu não lembro agora o número do episódio, mas vocês deram uma notícia em um dos últimos episódios falando que a atração da Múmia ia ser fechada temporariamente, mas não sei se veio a informação até quando vai ficar fechado, que eu fiquei meio apreensiva. A Múmia fechar? E qual que é a finalidade? Se é só para algum ajuste mesmo ou se eles vão fazer alguma atualização? Vocês podem trazer aí alguma luz com relação a isso, que eu fiquei aflita. É a minha favorita, por enquanto. Enquanto eu não conheço nada da Galaxy Z, é Múmia na cabeça. Brigadão e um beijo pra vocês. Ô, Tati, então, por enquanto o que a gente tem de informação é uma reforma, um fechamento longo para reforma. Ela deve fechar em janeiro de 2022 e, pelo que eu entendi, vai ser uma troca completa de trilhos, né? Porque a atração de montanhas russas, assim, quando ela é muito tempo, muito antiga, às vezes o trilho dela precisa ser refeito. Aconteceu faz alguns anos com a Hulk, não sei se vocês se lembram, mas a Hulk foi completamente reformada, eles jogaram fora todo o trilho que tinha lá e colocaram novos. Outras atrações já passaram por esse tipo de reforma, né? A própria Space Mountain já foi totalmente retrilhada. Acontece, assim, é normal, montanha-russa com uma certa data, com uma certa idade, por causa do desgaste normal ali, do funcionamento do mecanismo, ela precisa ser reformada e às vezes eles trocam o mesmo trilho, e é o que vai acontecer agora com isso. Se eles vão atualizar em termos de tecnologia, de efeitos, alguma coisa disso, não saiu notícia, mas eu acho que alguma coisa eles devem fazer. Alguma novidade. Recentemente eles já tinham trocado até os projetores lá, daqueles efeitos de projeção que tem na atração, com projeção em alta definição e tal. Então, talvez eles façam alguma coisa desse tipo, dar uma nova pintura, mexer ali num animatrônico que esteja mais enferrujado, coisa do tipo, eles devem ajustar. A data de abertura, de reabertura, não sei, porque eles não falaram ainda, mas o que a gente sabe é que vai ser longo, provavelmente vai durar mais de meio ano, com certeza, talvez 2/3 aí do ano deve ficar parada a atração por conta disso. Então, se ela fecha em janeiro, sei lá, imagina que ela vai reabrir setembro, outubro, alguma coisa desse tipo. Assim, estou chutando, mas eles não deram uma data oficial de reabertura. Ah, vai ser longo. É um fechamento longo. Eu não duvido que ela fique o ano inteiro fechada. Quando eles fizeram isso na Hulk, foi um ano inteiro fechado para fazer os novos trilhos lá. Então, imagina alguma coisa parecida agora, tá? Talvez 2022 aí não contem com a Múmia nos seus programas de viagem, infelizmente. Mas, pelo menos, quando voltar, ela vai voltar melhor do que nunca. Isso é a única coisa que a Universal deu certeza, que é isso. Que não é uma troca de tematização. Ela vai voltar, tá? Só que a Tati depois mandou um segundo áudio aqui, tá? Então eu vou passar a segunda pergunta da Tatiana aqui. Oi, Felipe. Oi, Ju. Aqui é a Tati de novo. E eu tenho uma dúvida que não é exatamente um tema que foi tratado nos últimos episódios, mas é uma dúvida relacionada ao dia a dia no parque. Porque a gente sabe que garrafinha de água nos parques é uma pequena fortuna, ainda mais agora que o dólar tá em 17 mil para cada, né? Cada dólar para cada real. Aí, de acordo com o índice, a coisa sobe muito rápido. De repente, até o final dessa pergunta vai para 20 mil, né? Antes da pandemia, eu, até onde lembro, era comum você encontrar bebedouros pelos parques, né? E eu queria saber se agora, por conta da pandemia, se ainda existem muitos bebedouros disponíveis, porque a gente tem a ideia de, na próxima viagem, levar uma garrafa nossa, uma garrafa que é reutilizável, para ir só abastecendo. Só que eu não sei se essa logística é viável, porque não sei se tem os bebedouros ainda de forma tranquila para a gente ter acesso à água, e também se os bebedouros são bastante,
grandes, são próximos, né? Porque às vezes você precisa ir de um lado pro outro, pro parque, assim, cruzar o parque inteiro para conseguir encher uma garrafa d'água. E aí isso atrapalha bastante a logística de passeio, né? Se vocês tiverem alguma luz para dar aí sobre esse tema, eu agradeço muito, porque senão vai ter que ser aquele esquema de ir no Walmart e comprar não sei quantas garrafinhas de água e gastar plástico e ficar carregando elas o dia inteiro, em vez de levar uma garrafa só que você vai reabastecendo. Brigadão! Oi, Tati. Então, sobre as bebedouros, né, os famosos drinking fountains lá dos parques, eu vi uma notícia em junho desse ano que as bebedouros tinham voltado a funcionar lá nos parques da Disney, pelo menos. Confesso que eu não sei se na Universal é a mesma coisa, mas eu sei que na Disney voltou, tá? E sim, você pode encher as garrafinhas de água de boa nas áreas temáticas mais novas, tipo Galaxy Z, a Pandora, no Animal Kingdom, a própria Toy Story Land. Essas áreas, eles instalaram alguns bebedouros um pouco diferente, onde você tem não só aquela piazinha que você bebe direto ali, né, na fonte que faz aquele chafariz pra cima, mas ele também tem um dispenser específico para você encher garrafinha. E aí fica até a dica que nessas áreas mais novas, a água não tem aquele mesmo gosto forte que tem nos bebedouros mais antigos dos parques, digamos. Eu não sei se eles colocaram algum tipo de filtragem diferente e tal, mas pra mim ficou muito claro que a água de Pandora e a água da Galaxy Z era mais gostosa do que o resto da água do parque. Então a gente sempre aproveitava quando tava na área para encher as nossas garrafinhas, né? Isso em 2019, antes da pandemia. Mas sim, já voltou, já tá funcionando, você pode encher. E lembrando que, mesmo que você não queira beber água das fontes, por acaso o parque não tiver com os bebedouros funcionando, todos os restaurantes oferecem copos de água de graça. Sim. Então você pode entrar no restaurante e pede um copo d'água que eles te dão de graça, tá? Você não precisa pagar, eles dão um copinho pequeno ali. Alguns restaurantes até já tem uma bandejinha com um monte de copinho, você só vai lá e pega. Exatamente. Então, assim... É a tap water, né? Não é tap water. Não é a mesma água do bebedouro. É a mesma água que eles usam pra fazer a coca da máquina. E é a mesma água que sai do bebedouro, só que eles já deixam nos copinhos prontos, às vezes até com as pedrinhas de gelo. Eu lembro uma vez que a gente tava no Magic Kingdom, a gente entrou lá na Pinóquio Village House, tava um calor desgraçado, já tinha uma bandejinha ali no balcão, cheia de copo d'água, a gente só catou, e a gente pegou aqueles próprios copos e encheu as nossas garrafinhas. Então, é uma alternativa também que você pode ter, tá? Então é isso. Vamos lá para o próximo, penúltimo áudio desse episódio. Oi, Fê. Oi, Ju. Aqui é a Thaís Del Papa de São Paulo. E o tema que eu vou trazer pra cá, do último 3 Dentro 3 Fora, que vocês falam do Lost Continent. Na verdade, eu queria muito saber a opinião de vocês, se vocês tivessem aí coordenando as decisões dos parques da Disney, se vocês teriam deixado de lado o Lost Continent e começado um novo parque, né, o Epic Universe, ou se vocês já teriam feito alguma coisa antes do lançamento do Epic Universe. Eu falo isso porque eu teria feito, eu já teria aproveitado esse espaço, né, o Island of Adventure já é um parque com uma altíssima demanda e é um baita desperdício aquela área ali jogada. Poderia ser uma extensão de Harry Potter, por exemplo, com um super restaurante temático incrível, ou poderia ser uma outra temática, talvez não tão relevante, porque a área não é tão gigante, mas enfim, na minha opinião, eu não teria deixado essa área de lado tanto tempo, né? Ainda mais considerando que espaço é algo muito importante para a Universal, já que ela não tem, né, para nenhum dos dois parques, então eu teria já aproveitado. Queria muito saber a opinião de vocês, o que vocês teriam feito ou o que vocês fariam no atual momento, considerando o novo parque e a área perdida do Island. Boa pergunta, hein? Bom, a Thaís é de marketing. Se ela falou, eu tô apoiando porque ela entende do assunto. Boa. Olha, o Epic Universe com certeza vai trazer para Universal oportunidades de criar áreas temáticas enormes e mais trabalhadas sem ter qualquer tipo de restrição espacial, né? Que hoje a Universal e o Island têm por causa do pouco espaço que eles têm realmente para trabalhar. Ao mesmo tempo que eles não têm espaço e tem que desmontar uma coisa para abrir outra, eles têm muitos espaços mal utilizados. Com certeza. Tem muito ginásio, com certeza, coisa que tá lá parada, né? A gente vê o mapa e fala, o que é isso? Não, isso aqui é um negócio abandonado. Exato. Eu acho que, por exemplo, falando de expansão de Harry Potter, o que eu acho que tá aí na
na boca que talvez aconteça muito mais rápido do que qualquer modificação no Lost Continent, seja a expansão de Londres ali pra cima de onde hoje fica o Fear Factor, que a Universal já confirmou o fechamento forever, tá? Eu não lembro se a gente chegou a dar essa notícia, mas a Universal confirmou que o Fear Factor não volta mais depois que ele fechou pra pandemia, não volta mais, tá fechado. E agora resta a gente saber se a Universal realmente vai aproveitar aquele espaço lá pra expandir a área de Londres ali. Pra mim caberia perfeitamente, até inclusive dentro do storytelling, uma atração, alguma coisa de Ministério da Magia, né? Sim. O Lost Continent, eu acho que ele talvez seja muito grande pra uma expansão da área de Harry Potter, mas muito pequeno pra uma nova temática, sabe? Pensar até, uma área pra gente construir uma atração nova, usar o espaço ali do Poseidon's Fury pra uma nova atração, de alguma outra temática. A gente sempre volta e fala, por exemplo, de Senhor dos Anéis, mas não tem condição nenhuma de enfiar Senhor dos Anéis naquele espaço pequeno que sobrou hoje do Lost Continent. Ou eles simplesmente mantêm o Lost Continent como ele é e simplesmente trocam aquela Poseidon's Fury por uma atração que seja mais relevante. Porque eu acho que em termos de expansão do Harry Potter, o que eu imaginava era, por exemplo, alguma coisa de Forbidden Forest ali, né? Ou Shrieking Shack. Eu acho que caberia pela questão da geografia de ser perto da escola, que tem a Floresta Negra. Poderia ser, mas eu acho que a área é muito grande pra fazer ela inteira só disso. Eu acabei não falando naquele episódio que a gente falou disso, mas um tema de um personagem, de uma propriedade intelectual que sempre me remete muito Lost Continent, acho que pela música, né? É Conan. Eu acho que Conan caberia de alguma forma. Nossa, Fê, pelo amor de no Deus. Lost Continent. É que Conan é muito adulto. Que isso? Pra estar num parque temático. Mas uma atração de Conan, onde hoje é o... Não, para com isso. Onde é o Poseidon's Fury, pra mim seria incrível. É que realmente não cabe dentro de um parque temático que tem crianças e tal. Mas um Conan que é um negócio muito mais adulto, muito mais violento e tudo mais, né? Então, mas pra mim, aquela musiquinha, aquele tema pra mim lembra Conan. Mas diga, Ju. Acho que você viajou. Eu sei, mas eu gosto de viajar. Eu gosto de viajar nesse assunto. Olha, é uma pergunta difícil. É que assim, a gente sabe que dinheiro é problema e você direciona os seus investimentos. Se o dinheiro não fosse problema, acho que deveria sim fazer algo de Harry Potter. É que a gente não tem certeza se vai ter Harry Potter no Epic Universe. Tem muita... Porque você também não vai queimar cartucho. Sim, mas tem muita rumor de ser... o rumor volta sempre em cima da franquia do Animais... Isso é do Animais assustador. Fantásticos, mas essa é uma franquia que não tá dando certo. Não, e você vê até pra venda de produtos, que deve ser uma dos principais carros-chefes da área do Harry Potter, deve ser venda de produto. Então, eu duvido que os produtos do Animais Fantásticos vendam 1/10 do que se vende os produtos da série, né, do Harry exatamente. Potter. E aí vem a dúvida, se eles vão gastar uma área temática inteira nova no Epic Universe também com o Harry Potter ou com Animais Fantásticos, ou se é melhor aproveitar ali o Lost Continent pra, vamos usar o Epic Universe pra outras coisas e Harry Potter fica só no Island Universal mesmo. Pra mim, é o que eu falei do dinheiro. Eu não sei, provavelmente não dá dinheiro pra tudo. O ideal seria, se dinheiro não fosse um problema, eu já faria alguma coisa lá de Harry Potter, nem que fosse uma tematização simples pra pôr mais... transforma mitos num restaurante de Harry Potter, com a temática, o mesmo cardápio, sabe aquelas transformações de... É que aí começa a ficar mais do mesmo, né? Mas assim, porque ele tá esquisito aquele pedaço ali, ele não é nada. O pedaço ali tá esquisito. E sei lá, se você puser uma loja de Harry Potter, com produtos do Harry Potter, no lugar daquelas lojas de produtos esquisitinhos, genéricos que tem ali, você já vai ter mais venda. Quer dizer, a área do Harry Potter começa ali. Que você faça uma coisa simples lá. Sei lá, põe a outra loja de varinhas com showzinho. Faça alguma coisa pra lá. A área do Lost Continent, ela é bem grande. Quer dizer, é o que eu falei, ela é meio a meio. Ela é grande o suficiente pra uma simples expansão de Harry Potter ser grande demais e o custo pra isso ser muito grande, mas eu acho que ela não é grande o suficiente pra você transformar ela inteira numa área de um ou outro tema. Você não é obrigado a usar tudo que tem por trás. Se você pensar numa ambientação simples, que é basicamente da onde acaba a Susland, até a entrada de fadário do Harry Potter, sem considerar o espaço do Poseidon e o do Simba. O teatro do Simba que tá abandonado. Então, se você desconsidera o espaço do Simba e de dentro do Poseidon, basicamente você põe lá um corredor, né? Põe mais uma loja lá, ou põe um bar da Rosmerta, sabe? Você faz alguma coisa assim pra estender que tem a ver com Hogsmeade e tá
feito. Sei lá, do jeito que tá esquisito. Daria pra fazer alguma coisa, talvez simples, só pra já começar Harry Potter ali e você não ter essa área esquisita. E daria pra pensar em coisas maiores. Se o Epic Universe vai tomar a parte criativa de investimento da Universal nesse momento, eu faria uma coisa bem básica, mas que o Harry Potter começasse ali. Faz uma área que nem que seja só pra fotos, sabe? Faz a Shrinking Shack de longe, faz, sei lá. Não precisa ser uma atração, sei lá. O hipogrifo é uma atração adaptada. Pensa no Poseidon e faz uma adaptação simples. Eu não sei, eu faria. Porque hoje é meio que uma coisa meio esquisita, o Lost Continent, né? É passagem. É uma passagem, com tema genérico. É que eles realmente, essa é uma área que eu acho que ela vai ficar muito tempo ainda no limbo. Essa decisão que é justamente a pergunta da Thaís, né? Se agora investiria em já mexer nela, mesmo com o Epic Universe aí na boca de ser construído. É difícil, porque eu acho que uma decisão que eu tomaria se eu fosse, digamos, o gerente, o coordenador do projeto deixa como tá por enquanto, vamos pensar só talvez em mexer nas atrações, mas continua sendo Lost Continent até que a gente construa o Epic Universe e saber o que vai ter lá. Eu acho que eu não mexeria tão cedo assim no Lost Continent. Só se fosse pra realmente diminuir mais ainda o tamanho dele e expandir uma área de Harry Potter como uma Shrinking Shack, alguma coisa do tipo. Uma atraçãozinha ali nova. Depende do budget, né? Depende do budget, Mas eu acho que o Island, ele tá bem caprichado. Tá bem abastecido, ele tá bem abastecido. Na Universal, talvez eu seria mais incisiva do tipo, faça mais coisas. A Universal, ela é mais... tem menos coisa boa. O Island, você não para de ter coisa boa lá no Island. Falta coisa boa, com certeza. Então... Bom, ficou confuso, mas será que a gente respondeu a resposta da Thaís? Tá uma baderna essa resposta. Tá uma merda isso aqui. Bom, não sei se a gente ajudou ou não, Thaís. Mas tem que ajudar, é nossa opinião, nossa opinião. Nossa opinião é uma baderna. É por isso que eu não sirvo pra essas coisas de decisão. Sou péssima de decisão. Então tá, vamos lá pro nosso último áudio desse episódio. Ei, Felipe, ei, Ju, aqui é o Vitor. E a Jéssica. Nós estamos falando aqui diretamente do Magic Kingdom. Queria fazer uns comentários. No episódio extra, número 15, que você fala do fim do Fast Pass, eu acho que, além do erro de acabar com o Fast Pass, ele cometeu outro erro também no lançamento do Disney Genie. Ele teria que ter feito esse lançamento só do Disney Genie e não lançar o Disney Genie Plus e o Light Lane junto, porque acabou que a ferramenta do Disney Genie, ninguém usa ela, ninguém tá usando ela aqui, você não vê nada no parque sobre isso, e de repente se eles tivessem lançado só a ferramenta do Disney Genie e sem outro lançamento junto e intensificasse que todos usassem, talvez ela teria algum resultado efetivo para o seu uso no dia de parque. Eu usei ela aqui no primeiro dia e o roteiro que ela fez para mim foi muito pior do que eu fiz. Eu acabei conseguindo ir em todas as atrações, o aplicativo gratuito, né, o Disney Genie gratuito, não te dá essa opção de você ir em todas as atrações, e nos horários que ela me mandava em outras atrações, as filas estavam maiores do que no horário que eu fui. Então, quer dizer, ela não tá sendo uma ferramenta efetiva. Acabou que não serviu para nada esse Disney Genie. É só uma forma de vender filas virtuais, né? O Disney Genie gratuito não serve para nada. E se eles tivessem lançado só essa ferramenta, sem falar em Fast Pass, sem falar em nada, teria funcionado muito bem, porque poderia ter intensificado, feito uma campanha muito grande para todo mundo usar, e aí com grande parte dos guests utilizando o Disney Genie, talvez ele realmente fosse fazer efeito na distribuição das pessoas aqui no parque, né? E também no episódio 184 de notícias e dos 50 anos do Walt Disney, você comenta sobre os novos shows do Epcot e aqui do Magic Kingdom. Eu achei realmente o show do Magic Kingdom um pouco fraco. Ficou faltando um punch final, alguma coisa assim, alguma coisa que te arrebatasse no final. Simplesmente é um show pasteurizado, não transmite grandes emoções. E eu ainda achei que eles pegaram as músicas dos filmes e deram uma remixada, aceleraram a música, botaram uma batidinha em todas as músicas, mesmo as mais calmas. Ficou meio nada a ver a forma como eles remixaram as músicas dos filmes. E é um show sem punch. No final não termina, igual o Happily Ever After. Tinha aquele final apoteótico, que todo mundo saía emocionado, né, no final dele. Esse novo show não vi isso, faltou isso, pelo menos na minha opinião. E quanto ao show do Epcot, realmente, quando você tá pessoalmente lá no Epcot assistindo, é outra coisa. O show ficou maravilhoso, é extremamente emocionante. Eles aumentaram a quantidade de fogos, então o show ficou lindo, né, porque tem muitos fogos. Aquele trambolho enorme que ficou
ficam no meio do lago realmente atrapalha um pouco ali a beleza do showcase, né? Que você não consegue mais visualizar todos os países, todos os pontos, né? Mas realmente é uma estrutura que é muito... fez o show ficar muito bonito. Na minha opinião, grande parte do que aquela estrutura faz poderia ser feita com jatos instalados dentro da água, tipo como era no Fantasmic, né? Aqueles jatos que saem dentro da água. Aquelas 4 estruturas que tem em volta daquele círculo que tá no meio, elas são telões de LED de 4K, a imagem fica lindo nele, mas não acho que se fosse um projetor projetando as imagens num telão de água com jato de água pro alto, faria tanta diferença na beleza do show e na emoção do show. Mas o show em si ficou muito bonito, ficou muito lindo e eu gostei bastante do show do Epcot. Um abraço pra vocês, que vocês aproveitem bem a viagem, que nós estamos aproveitando aqui também. Beijo pra vocês. Poxa, Ju, o Vitor e a Jéssica mandaram direto do Magic Kingdom a mensagem pra gente, que legal. Pois é, eles entraram no primeiro segundo que pôde lá. Pois é, eles foram mesmo, abriram a porteira pra gente, literalmente. Cara, bom, sobre as suas opiniões do show, obrigado, assim, a gente deu aquelas... É a sensação que eu tenho, exatamente essa. A gente deu as nossas opiniões baseadas única e exclusivamente em ver pelo YouTube, então... Eu concordo pelo que eu vi pelo YouTube. Como a gente vai estar aí daqui a pouco, a gente vai fazer ao vivo e talvez eu mude, vamos ver se eu mudo a minha opinião ou não. Mas, beleza, eu concordo até com o que você falou do Magic Kingdom. O do Epcot... Você falou aí se o jato d'água saísse de dentro, em vez das barcas e tal. É uma ideia interessante. Na verdade, é mais parecido com o que o World of Color faz lá no California Adventure. Sim. Interessante, é uma ideia interessante. Mas eu acho que eles queriam as telas de LED e tal. Então, sei lá. Pessoal, muita gente tá reclamando do trambolho no meio do parque, mas tá gostando do show. Não é uma situação onde você não tem como ganhar todas, né? Mas eu concordo com a visão. Pelo que eu vi pelo YouTube, até agora eu concordo com o que o Vitor falou. Eu acho que eu gosto mais da ideia do Harmonious do que do Enchantment. Agora, sobre o Disney Genie, né, a versão gratuita dele, é engraçado esse seu relato, porque tá batendo com muita coisa que a gente tem visto de blogueiros e pessoal que faz vídeo no YouTube falando sobre a ferramenta. Eu mesmo tentei entrar nela já pra usar, só por curiosidade, e você coloca aquelas preferências. Eu achei horrível, porque ela te limita o número de coisas que você pode escolher. Você não pode escolher todas as atrações no parque, é ridículo isso. Não, e a gente viu os vídeos dos blogueiros lá mesmo, que virou o desafio do blogueiro, Todos os youtubers de Disney fizeram esse negócio. Vamos hoje fazer tudo que o Disney Genie manda a gente fazer só. E as programações são horrorosas. Horríveis. Não tinha uma que funcionava. Eles mandam andar o parque inteiro toda hora. Eles mandam pra tudo atração B. Eles mandam pra que você escolheu. Exato. Ele não dá escolher todas e não mandam pra todas que você escolheu. Quando saiu a notícia, o Touring Plans, ele tinha, eu não sei se tem ainda, o Touring Plans ele é um pouco complicado. Ele tinha um negócio que você selecionava as atrações que você queria ver, quantas vezes você queria ver, e ele tentava de alguma forma encaixar aquilo lá no seu dia e fazer um roteiro. Era uma coisa pra realmente ser funcional. Quando eles falaram do Genie, eu falei, vai ver que é a mesma linha de raciocínio. É nada. É muito ruim. A gente viu vídeo do youtuber fazendo o Animal Kingdom. Tudo que eles mandavam fazer era ver habitat de animal. Nada contra, mas assim, sabe? O cara escolhia e falou assim, não, eu quero ir em 3 atrações. Ele escolheu o Dinosaur, o Everest e o Avatar. E o Disney Genie não mandava ele pro Avatar. Quer dizer, do que adianta, sabe? E assim, esse Disney Genie, ele faz umas programações bizarras do tipo, tem 1 hora de descanso. Agora é a hora que você tem que almoçar, é agora. E ele nunca te dá a opção de você repetir mais de uma vez a mesma atração. Então, se você for fazer única e exclusivamente o que o Disney Genie mandar, o seu dia vai ser uma bosta. Não, aí é que tá o negócio. As pessoas não estão usando o Disney Genie, não acho que é porque não lançou junto ou porque não estão divulgando. É porque é uma porcaria. A ferramenta não funciona. Quando você tá no parque, mesmo que você tenha a boa intenção de tentar olhar lá, o cara tá te mandando pra ver o habitat do gorila do outro lado do parque, sendo que você tá na frente de uma atração que você quer ir com 20 minutos. Esquece! Eu acho que a má propaganda não é só de ter lançado junto, de ser confuso. Concordo com tudo isso. Lançou junto. Eles lançaram, pra mim, a minha opinião eles fizeram esse Disney Genie pra dizer que tem alguma coisa de graça. Sim. Na verdade, se a gente voltar a D23, acho que de uns 4 anos atrás, alguma coisa assim, o próprio Bob Iger já tinha anunciado que eles iam lançar um Disney Genie que seria uma ferramenta de planejamento de parque. Só que ela demorou, ela nunca saiu. Então,
eles meio que já pensaram no Disney Genie como é essa ferramenta hoje, tá? A ideia da Lightning Lane veio depois. Aí eles acabaram aproveitando o mesmo, mas aí ficou confuso. Mas acho que originalmente eles já queriam ter lançado um Disney Genie, que era uma ferramenta de auxílio de planejamento de parque, gratuita, como talvez melhor do que essa, eu não sei. Mas acho que as coisas se atropelaram quando eles decidiram mexer no FastPass e incluir o lance das Lightning Lanes junto com ele. E aí que acho que a ferramenta foi ferrada de vez. Eu não sei também se ela ainda tá muito no começo e eles não têm dados suficientes, estatísticos, para que o aplicativo funcione, mas assim, tá uma bosta. Não dá pra usar. Pelo que a gente viu, não dá pra usar do jeito que eles imaginaram que ela deveria ser utilizada. Não, e aí acaba qualquer chance de alguém usar de fato. Exato. Porque, concluindo, né, eu falei, primeira coisa, ele não é bom. Depois, ele parece que a intenção é mandar pra atrações que não são procuradas. Parece isso mesmo. Pelo que a gente viu nos vídeos dos youtubers, né, é sempre atração B, atração C. Eles evitam pôr a pessoa nas atrações que são de interesse. Quer dizer... Não, e às vezes ele manda... Eu lembro de alguns exemplos que eles mandaram... Que o Disney Genie mandava o cara pra uma atração que tava com 70 minutos de fila, sendo que mais pra frente no dia, ela tava com 30 minutos de fila. Então ele mandou na hora errada. Né, mano? Ou então teve um cara lá que ele fez no Epcot, e ele passou na frente da atração, quando ela tava com 5 minutos, foi pra uma outra atração, e aí o Disney Genie mandou ele voltar pra essa mesma atração, quando ela tava com mais tempo, e depois sair lá pro outro lado do parque, pra depois voltar pra essa mesma lado. Quer dizer, ela não tava usando direito a questão geográfica das atrações. Então, o cara tava andando muito à toa no parque, fazendo o que o Disney Genie tava mandando na ordem que o Disney Genie tava mandando. Então, realmente, me parece uma ferramenta terrível, que ou ela não tá bem calibrada, ou realmente eles não souberam o que estão fazendo. Ela é mal intencionada mesmo. Eles querem tirar as pessoas das atrações boas, eles querem só colocar em atração B. Ou fazer a pessoa ficar andando de um lado pro outro e ficar fora de fila de atração, pra diminuir as outras filas. Não, o objetivo parece que é esse mesmo. E o que o dizer Victor... que tinha alguma coisa de graça. Pois é. E o que o Victor falou aqui meio que vem corroborar tudo que a gente viu de outras pessoas falando. Então parece que o negócio não presta mesmo. Vamos ver se de repente eles consertam isso com o tempo. Mas agora a ferramenta parece ser bem inútil. Sim. Mas legal, ó. Chega de... Nossa, recebemos várias perguntas, hein, Ju? Que legal. Legal. Muito bom. Fiquei feliz. Obrigado a todo mundo que mandou suas perguntas. Desculpa, a gente foi um pouco confuso aqui da nossa parte. Acho que a gente já tá com a cabeça na viagem. Pode ser. Não estamos muito focados. Vamos fazer o seguinte, vamos combinar? Eu achei esse formato bem interessante, bem legal. Eu acho que a gente pode repetir de novo no futuro, em outros episódios. Mas como dessa vez a gente fez tudo meio que em cima, que eu fiquei mandando os pedidos, né, as mensagens pra vocês mandarem pra gente esses comentários, vamos combinar o seguinte, se vocês gostaram desse formato, toda vez que vocês estão ouvindo um episódio, já ouviu uma coisa que você quer comentar? Já manda no nosso e-mail, podcast@passaporteorlando.com.br, e aí eu vou guardando aqui, aí quando, sei lá, juntar 10 comentários, a gente faz um episódio desse. Então, daqui pra frente, eu pediria isso, vocês estão ouvindo um episódio, veio um negócio aqui que eu quero comentar, na hora já falar, vou gravar aqui, já mando pro Fê, pra Ju, e eu vou guardando aqui, recebi 2, recebi 5, na hora que eu recebi 10, a gente pega esses 10 e junta pra fazer um episódio sem eu precisar ficar pedindo pra vocês mandarem. Pode ser? Vamos combinar assim? Vocês gostaram da ideia? Gostei. Então tá bom. Então é isso, pessoal. Esperamos que tenham gostado desse formato aqui. Lembrando que estamos em Orlando agora, na data de lançamento desse episódio. Se você tá ouvindo isso em 2022, nós não estamos em Orlando. Ou talvez estaremos. Ou talvez estaremos. Vai saber, né? Vai saber quando que vocês vão ouvir esse episódio. Mas é isso. Vamos ficando por aqui. Muito obrigado pelo download, pela audiência. E um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau. Muito bem, agora para finalizar, vamos ao agradecimento nominal aos nossos amigos colaboradores que assinaram algum dos nossos planos aí lá no PicPay de Busch Gardens acima e recebem aqui ao final de todo episódio o agradecimento nominal como parte de suas recompensas individuais. Então vamos lá agora. Então agora vamos lá agradecer nominalmente a todos os nossos assinantes do Passaporte Orlando. Começando aqui pelo grupo Busch Gardens com o Daniel Gropo, Érica Rabelo, Mariana Miura Suzuki, Pedro Fogolin e Renato Henrique da Silva. Do grupo Disney Springs, Alex Marques dos Santos, Amanda Paixão da Silva, Ana Laura Ladeira, Ana Luiz Araújo, André Luiz de Marca, Andréa Delgado Jitsin, Arjuna Conde, Bruno Fernando Bose, Bruno Rodrigues, Camila Moro, Carlos Monteiro, Daniel Story, Danilo Queiroz, Débora Mendonça, Fabrício Santiroque, Jorge Alfradique, Gregório Fonseca, Jansen Silva de Araújo, Joatan Carvalho de Souza, José Brasiliano,
José Medeiros, Juliana Esteves, Juliano de Castro Ribeiro, Karina Henriques de Oliveira, Lara Santana, Lilian Cardoso, Lisiane Chontag, Loreta Bretos, Lu Pimenta, Luiz Eduardo Vasconcelos, Marcelo de Barros, Pamela Roriz, Rafael Antônio Mota, Ramsés Mendonça, Ricardo Coitichida, Rodrigo Amorim, Rogério Martins, Rogério Vital, Tatiana Lovental, Tiago Souza Nascimento, Tiago Diógenes, Vanessa Fagundes, Vanessa Krolikowski e Varley Tosh. Do grupo Universo Studios, o Alan Rodrigo de Almeida, Alexandre Japa, Ana Levinspool, André Serviuk, Bárbara Carvalho, Bruno Cavalcante, Bruno Souza, Cristiano Silva, Diego César de Meira, Diogo Fedose, Diogo Macedo, Evandro Faina, Evandro Grenze, Nanda Caminha de Moraes, Fred Linhares, Gilberto Morales Filho, Jéssica Scarpe, João Coelho Rua, Juliane Iori, Lucas Carneiro, Maurício Geronasso, Olavo Fatback Neto, Paulo Vitor Lacerda, Rafael Cidrini, Thaís Del Papa e Thiago Costa. E do grupo Walt Disney World, o Bernardo Almeida, Flávio Antonângelo, João Guilherme Bentes, Leonardo Cabral, Manuel Moreira Neto, Mariana Herrera, Manuel Moreira Neto, Mariana Herrera, Maiara Sampaio, Nama Saraiva e Pedro Romero. A todos vocês, o nosso grandíssimo abraço, o nosso grande abraço e um muito obrigado por